Nós estamos com uma jornada que é a jornada do Hunting de Startups, onde a gente fez um mapeamento de 6 desafios estratégicos da companhia, fez uma priorização desses desafios, tá? E o objetivo é trazer startups que façam sentido, que possam, né, nos ajudar a resolvê-los. Então a gente mapeou aí 6 desafios ao todo: esteira da expedição, suporte técnico, setup de tintas, estoque de vidros. Claro que a gente sabe que tem vários outros desafios, né? Mas esses foram os mapeados pela nossa turma. Apontamento e controle e sequenciamento de ordens de produção da estamparia. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Nós também mapeamos 9 desafios para o nosso hackathon, que está previsto para setembro. Desses 9 desafios, a gente vai chegar a 2, né, para utilizar. E, bem rapidamente, é isso, só para vocês verem o que a gente está fazendo. A gente também criou o site do nosso programa, que vai ser divulgado aí daqui uns dias. Lá a gente vai ter um blog também com alguns conteúdos, alguns conceitos, né? O que é startup, o que é inovação, o que é inovação aberta e tudo mais. E é isso, gente. Eu vou passar aqui para o pessoal fazer a introdução do nosso encontro aqui. A gente tem um encontro hoje com o Rafael de Tarso. Daqui a pouquinho ele se apresenta. E a trilha sonora de hoje, né, é metálica. A gente vai buscar e trazer uma trilha diferente para cada encontro. Aqui. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Muito bem, Mike. O Rafael já tá ali, apreensivo. Pelo Mike. Estamos aqui ansioso. Ansioso e gostei da trilha sonora, hein, Mike? Legal. Obrigado, viu? Deixa eu só dar um alô para quem tá aqui. Deixa eu ver, tem a Camille, o Diogo, Raquel, Clóvis, Vitor, Kelly, Gustavo. Tá uma turma que tem 72 pessoas. Acho que a gente starta aí. Fabi, se quiser compartilhar a tela, Marcos, eu vou fechar aqui agora. E qualquer Ótimo, coisa, Mike. a gente dá um grito aí. 72 pessoas e a sala, né? E a sala Isso. da Colors. Olha que legal. Então, gente, bom dia. Bom dia para todos. Chega nosso terceiro encontro da comunidade. É muito bom o Mike fazer um repasse geral de tudo que está acontecendo no programa. Aqui é só um ponto de encontro hoje, né, que é a nossa comunidade de inovação, é o nosso terceiro encontro. Está ainda iniciando. A gente tem um encontro aí a cada 15 dias. Esse ano a gente vai chegar a 12 encontros ainda, então tem muito para acontecer aqui. Mas é muito legal o Mike já passar para a gente um pouco de tudo que vem acontecendo. Assim. Eu só vou pedir para o pessoal dar uma olhadinha nos áudios aí, só para a gente ir controlando aqui um pouquinho o encontro. Tem bastante gente. E hoje o foco do encontro, né, é receber aqui um tema de transformação digital com o Rafael de Tarso, que está junto com a gente. Eu já apresento ele. Prazer, Rafa, estar com você aqui. Rafa é um amigo, uma referência para a gente na área, né? Espero que seja bem produtivo para todos. A gente vai falar muito sobre esse tema dentro do programa, fora do programa. Quem que não fala de transformação digital, né? Hoje é algo que está todo mundo muito imerso nisso. Mas eu vou trazer antes o objetivo do programa para vocês e uma visão um pouquinho do nosso calendário, que vai estar disponível no site ali que o Mike colocou. Para a gente poder iniciar o nosso encontro aqui, boas-vindas para todos. Fizemos aí um repasse rápido com o Mike, a gente logo mais vai começar com o Rafa. Às 11 a gente vai abrir para um bate-papo. A gente pode organizar esse bate-papo aqui em várias subsalas aqui do Zoom, então vai ser bem legal a gente poder conversar um pouquinho desses temas. E 11h20 por ali a gente encerra já colocando os próximos passos, qual que é a nossa próxima agenda e tudo mais. Então vamos avançar aqui, Fabinho, um pouquinho, para a gente poder só retratar o porquê que a comunidade de inovação existe, o porquê que o programa Atlas On Fire existe. A gente tem um objetivo Smart que foi construído, foi co-criado com a Atlas, junto com o Sebrae, né, nesse programa que é uma grande parceria também de inovação aberta entre Sebrae e Atlas. E a gente criou esse objetivo Smart, que foi aí a 8, 10, 12 mãos, onde o programa ele busca transformar o processo de cultura de inovação através do trabalho de equipe, ou seja, envolvendo todos os departamentos da Atlas para gerar resultados que sejam sustentáveis e que impactem tanto a jornada do consumidor quanto a jornada dos colaboradores.
E aí a gente já coloca já um raio de visão aí nos próximos 2 anos. A gente sabe que o trabalho de evolução de cultura é aquele trabalho de formiguinha, é aquele trabalho do dia a dia, é desses encontros que a gente tem aqui. Mas a gente tem um grande objetivo, que é, sim, impactar a jornada de consumidores e colaboradores através de um trabalho que envolva a cultura de inovação através de todos os departamentos da Atlas. Então, esse é o nosso foco, é por isso que todos estão aqui, é por isso que todos os departamentos são super aceitos. Aqui não tem cargos, não tem hierarquia, aqui tem um trabalho de comunidade de inovação que vocês conseguem se juntar, se agrupar e empreender iniciativas, ideias e resolução de problemas. Por exemplo, como o Mike trouxe ali para a gente alguns desafios que estão sendo captados, tanto para levar para a universidade, né, levar para um hackathon, quanto levar para algumas startups. Bom, o nosso próximo momento aqui, nosso próximo slide aqui, é para falar um pouquinho de onde a gente está. Vocês viram que o Mike falou de Hunting Startups, falou de hackathon, mas tem vários outros componentes que compõem o programa. Então, a gente está hoje aqui na comunidade de inovação, mas a gente está fazendo mapeamento de desafios. A gente já teve uma rodada de mapeamento de desafios que contou aí com 4 cofacilitadores, 4 colaboradores da Atlas que aprenderam aí a fazer mapeamento de desafios junto com a gente para a inovação. A gente tem ainda um Idea Lab, que é um laboratório de cocriação da Atlas com parceiros. Pode ser um fornecedor, pode ser um cliente. A gente ainda vai conversar sobre isso para uma execução ali próximo de outubro. A gente tem o Hackathon, que vai aí vir à tona em setembro para vocês, início de setembro. O Hunting de Startups, que já tem um na fila para a gente poder fazer no início de agosto, já a entrega dele, ele está em execução através do time da Atlas e nós. E ali para novembro, dezembro, vocês estão vendo as caixinhas mais à direita ali, as caixinhas em azul. A gente tem a pré-aceleração e um Demo Day para que em janeiro, fevereiro e março a gente tenha aceleração de alguns projetos. Então, assim, só uma visão rápida da jornada. A gente está hoje no 3º encontro da comunidade. Ainda vem aí pela frente pelo menos mais 9. E isso tudo é para que a gente possa fomentar esse calendário aqui, essa jornada que vocês estão vendo na tela. Pessoal, agora sim, agora acho que vamos para o principal momento. Queria convidar o Rafa aí, se me escuta, se vocês todos conseguem enxergar ele. Tudo bem, gente? Bom Ótimo. Dia. Bom Estão me dia. ouvindo bem? Eu escuto bem, Rafa. Então tá bom. Gente, primeiro, né, agradecer aí a confiança mais uma vez do Marcos, da equipe da Raise. Eu acho que é um prazer, né? E da mesma forma, dar um oi para o Márcio também, né, Márcio? O Márcio me aguenta em outros momentos aí com a Go Next também. A gente já se conhece, já teve a oportunidade, bom revê-lo. Aqui numa outra situação, né, Márcio? A gente tem conversado sobre governança, sucessão e até algumas pautas, né, que tem a ver com transformação digital, esses desafios. É um prazer revê-lo aí também. Prazer é nosso. E Rafa, para a gente um baita de orgulho trazer você aqui. Eu conheci o Rafa quando ele era o coordenador do primeiro curso de pós de transformação digital na indústria aqui do Paraná. Então, viemos aí de uma história que ele foi me visitar numa empresa anterior e a gente acabou não conseguindo se encontrar e depois a gente se encontrou aí em projetos. Então, seja bem-vindo aqui. Fique à vontade de se apresentar e o espaço é teu. Tá bom. Eu vou compartilhar minha tela para ficar mais fácil, gente, mas assim, meu objetivo antes até de compartilhar, primeiro é dar mais um depoimento para vocês aqui. Eu vou trazer alguns conteúdos, alguns assuntos, mas é trazer para vocês um pouco dessa vivência com inovação, né? Até para dar uma resumida aqui, minha ideia não é ficar lendo currículo nem nada, mas eu tive a oportunidade de trabalhar por 8 anos no Senai do Paraná, ajudando várias empresas e indústrias nessa adoção da inovação no primeiro momento, ou seja, criar cultura de inovação, que é um baita desafio, e eu vou contar 2 casos aí que vocês vão ver ao longo da nossa conversa. Um deles é a Volvo. Em 2010, eu tive a oportunidade de ajudar a construir o primeiro programa de inovação da Volvo oficial, né, em Curitiba, e depois eu fiquei quase 3 anos dentro da Renault do Brasil para montar o time de inovação a partir da TI. E foi muito interessante que a gente começou na área de tecnologia, e eu vou dizer para vocês que, assim, indústria 4.0, transformação digital, são, né, palavrões aí que a gente escuta todo dia, mas nem sempre a gente compreende bem o que isso significa. Então, meu objetivo é deixar o mais claro isso possível para vocês, tentar inspirar vocês em alguns momentos. A proposta aqui é que vocês consigam também entender para a realidade da Atlas, dos desafios que vocês têm, como é que vocês podem aproveitar esses insights e aprendizados de outras empresas. Porque eu vou dizer para vocês, não existe, né, receita pronta para esse processo de inovação. Cada empresa tem a sua cultura,
tem os seus desafios. É muito diferente eu tentar inovar na TI, eu inovar lá na área comercial, fazer essas conexões. Então, é um desafio para todas as organizações. Mas eu digo para vocês que tem jeito, tá? Tem como fazer, até porque, para dar um exemplo, né, a Renault do Brasil depois, esse é um trabalho que foi começado por volta de 2012, 2013, eu fiquei lá 2014, 2016, e a Renault hoje é uma referência em indústria 4.0, né? No Brasil, eles têm uma das poucas empresas, indústrias que têm um selo como indústria 4.0. Então, eu vou falar um pouquinho desses aspectos. Vou compartilhar minha tela, só um minutinho aqui. Deixa eu achar aqui para vocês. Vocês estão visualizando alguma coisa aí já, gente? Aquela pergunta clássica. Estamos sim, certinho. Tela cheia. Maravilha. Então, assim, né, até para compartilhar, hoje, eu como sou consultor e já fiz, né, alguns trabalhos, vou contar um pouco para vocês, mas eu tenho a sorte, a oportunidade, eu digo que é sorte, a oportunidade, o Marcos me encontrou, né, como coordenador aí na Federação das Indústrias do primeiro MBA de Indústria 4.0 aqui do Paraná, mas eu tenho muita sorte porque eu tive a oportunidade de estar envolvido com a academia, por um lado, então eu dou aula desde 2010 na PUC, na área de engenharia, eu dou aula na pós sobre tecnologias digitais para a Indústria 4.0, na engenharia, e para pós-graduação, e ao mesmo tempo eu passei por diversas universidades, né? Agora, recentemente, até tive a oportunidade, foi lançado um livro que a gente escreveu um capítulo sobre transformação digital no cooperativismo. Então, assim, se eu for falar em foco, eu não sou a melhor pessoa para o foco, mas assim, eu sou uma pessoa que tem bastante experiência em diferentes áreas com o tema transformação digital. E tô atualmente, né, como Head de Marketing e Produtos Digitais, ajudando a GoNext, que é uma consultoria em governança e sucessão. É um tema, né, muito complexo, porque a gente tem 90% das empresas são familiares no Brasil, e é sempre um desafio você tratar de sociedade, tratar de relações, mas ao mesmo tempo das pautas que vão ajudar as empresas a ter performance. Então, um pouco do meu trabalho também tem sido na GoNext ajudar essa estruturação de produtos digitais e novos produtos e o marketing, tá bom? Aqui são alguns clientes que eu já tive a oportunidade de desenvolver projetos, então vocês podem perceber que desde uma Electrolux, né, que tem mais proximidade com o serviço de vocês, até muito setor automotivo, logística. Eu fui head de experiência da Unimed Digital de Florianópolis, ano passado, tocando um projeto para estruturar uma área focada em experiência do cliente. E é bem interessante, só nessa tela aqui, eu vou dar 3 exemplos. Na DHL Logística, que vocês devem ter ouvido falar já, uma empresa alemã, quando eu entrei lá para fazer um trabalho junto com outros colegas, a gente identificou 3 oportunidades de inovação e uma delas a gente desenvolveu um jogo em realidade virtual, isso em 2017, para que treinar melhor os operadores na parte do picking. O que é o picking? Quando chegava a carga da Mondelez, que fabrica Lacta, Bis, entre outros, né, todos os chocolates aí, entre outras coisas, toda a separação, treinamento de separação das caixas, a princípio era feito como no modelo sombra, né? Eu tenho lá uma pessoa que faz e o outro fica acompanhando. E a gente desenvolveu um jogo de 15 minutos que esses operadores que iam entrar nessa vaga, eles tinham a experiência, tomavam decisões, eram avaliados por esse jogo virtual, e foi muito interessante, porque a gente está falando hoje, todo mundo fala em metaverso, né, em universo digital, imersão, enfim. E a gente já fez esse jogo em 2017 e em 2018 foi reconhecido como uma das 3 maiores inovações da DHL mundial. Então, tive a oportunidade de participar disso, a gente desenhar o processo, mas foi uma startup que desenvolveu o jogo. E é muito legal isso, né, Marcos, a questão da conexão, né, que a gente tem com as startups, vocês estão fazendo esse trabalho de identificar as dores, e esse é um trabalho importante. E depois, a gente nem sempre tem braço e conhecimento interno para executar. Então, acho que esse é um ponto importante. E um outro exemplo que eu queria dar, na AAM, que é uma empresa focada aqui, uma empresa americana, que trabalha com peças para diversas marcas de veículos no Brasil e no mercado exterior, a gente fez um trabalho de paperless. O que é o nome? Quer dizer bonito isso? Redução de papel no processo de operação. Então, o que eles tinham? Antes de começar a produção, todos os dias, tinha lá um coordenador que chegava, avaliava se tudo estava pronto para começar a operar, e ele apertava um botãozão vermelho, assim. Apertava esse botão e aí todo mundo podia operar. E aí a gente fez um trabalho numa linha inicialmente, para justamente, usando algumas ferramentas digitais, toda a parte de processo e verificação, os operadores dos pontos principais tinham um tablet e eles conseguiam marcar se estava tudo certo, fotografar se tinha algum problema ou defeito e já abrir uma ordem, por exemplo, de manutenção. Isso a gente conseguiu reduzir o tempo em 40 minutos do processo operacional deles e depois isso foi transformado num projeto que está indo para outras fábricas também da AM no mundo inteiro. Então, assim,
Existe muita oportunidade, gente. Só vocês que estão na ponta, trabalhando no dia a dia de vocês, vão entender isso. Mas também é importante vocês fazerem o que a gente chama de zoom out, né? Você ter um olhar, entender um pouco mais o processo, para você poder ver como que vocês podem ajudar as outras áreas. Então, só citei alguns exemplos para vocês conhecerem. Aqui compartilhando, né, uma coisa pessoal, eu ajudei a fundar essa startup de exoesqueleto. O Marcos já conhece, mas para quem nunca ouviu falar de exoesqueleto, são equipamentos que reduzem o peso dos braços, como se fosse uma mochila. Eu consigo vestir um operador, e hoje a gente já está atuando aqui, eu vou passar rapidamente, né, o equipamento já existe, etc. Esse aqui foi o primeiro protótipo que a gente fez dentro da Renault, e hoje a gente tem vários clientes, né, inclusive a CNH Industrial, já está presente, inclusive, na Argentina, né? A gente tem esses equipamentos. Eles reduzem o peso do braço de operações. Então, por exemplo, o processo de pintura. A pessoa precisa ficar com o braço muito tempo para cima. Esses exoesqueletos reduzem o esforço em 40%, ou seja, reduz problemas de ergonomia, esforço, etc. Então, é só para contar um projeto para vocês que eu também tive envolvido, né? Fui gerente de inovação do CITES, que é um Instituto de Pesquisa na área de software. Então, de 2018 até 2021, eu estava trabalhando 15 dias em Curitiba, 15 dias em Manaus. Então, eu estava lá no Polo Industrial de Manaus, trabalhando com empresas como Positivo, Samsung, voltado em projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de software. E aí foi muito interessante, que foi uma vivência muito interessante, que a gente tinha projetos na área de blockchain, inteligência artificial e outras tecnologias. E aqui foi o MBA que o Marcos comentou, do Indústria 4.0, né? O MBA já também mudou, já, enfim, foram 3 turmas que a gente fez. Hoje ele está diluído em várias ações e vários projetos dentro da Federação das Indústrias. Aqui só para passar, e começando o nosso tema, né? Até aqui, gente, sobreviveram aqui a minha fala, falo pra caramba, né, Marcos? Se qualquer coisa, vocês me interrompem e me perguntem aí também, não tem problema. Acho que vai ter um tempinho, né, Marcos, para eles perguntarem também, né? Vai sim, fica tranquilo. Tranquilo. Gente, assim, acho que primeiro parabéns pelo programa, o fato da empresa, né, da Atlas, estar investindo no processo de inovação. Claro que a gente sempre tem desafios aí de fazer qualquer transformação em empresa, é muito grande, né? Porque você tem aspectos culturais, você tem desafios do dia a dia, nem sempre a gente está dedicado exclusivamente à inovação, e isso é normal no começo das empresas, tá? Eu até comentei com o Marcos outro dia, a gente estava conversando, eu vou dar um caso, eu tive a oportunidade de visitar a Microsoft em 2015 com a Renault, e na Microsoft eles só conseguiram fazer o shift da inovação a partir do momento que as pessoas mudaram o cargo. Então eu tinha lá um analista vou dar um exemplo, que é um analista comercial 2, estou dando um exemplo, nem sei se existe esse cara, mas eles pegaram esse analista comercial 2 e mudaram o cargo dessa pessoa para analista de inovação em nuvem comercial. Então eles conseguiram colocar o aspecto do próprio empoderamento dessas áreas, ou seja, fizeram uma mudança no perfil dos cargos para que as pessoas pudessem colocar a inovação como uma das suas prioridades. E esse é um ponto importante, assim, né, de uns insights que a gente teve para outras empresas, que também vocês precisam acreditar que isso é parte do resultado de vocês, né? Então, lembro muito bem que eu cheguei na Renault e já tinha um programa com vários focos sobre ideias, gerar ideia. Eu falei, mas quantas ideias vocês implementaram nesse ano? E eles falaram, nenhuma. E eu falava, pô, então o que adianta, né? A gente vê o resultado da inovação na implementação também. Então, esse é um outro esforço que a gente pode fazer. Explicando para vocês um pouco do tema, né, aqui eu vou trazer algumas referências de livros até para vocês depois, se vocês quiserem, né, se aprofundar, mas assim, transformação digital indústria 4.0 não tem a ver muito só com tecnologia, mas principalmente de vocês terem esse olhar, essa abertura para identificar o que a gente chama de sabedoria tecnológica. Eu posso não saber como funciona uma impressão 3D, eu posso não saber como funciona um computador por dentro, eu posso não saber, me fazer a menor ideia como funciona um drone, mas se eu conseguir entender as possíveis aplicações disso no meu dia a dia e conectar com as minhas dores, com as minhas dificuldades, meus desafios, no fim, é isso que vai fazer diferença. Então, a gente precisa de menos, né, especialistas. Eu falo assim que é importante ter gente que conheça, sim, mas especialistas para fornecer serviço tem bastante. Agora, pessoas com sabedoria tecnológica, com capacidade de entender os resultados e colocar isso em prática, esse é o principal desafio de uma empresa. E aqui, para mim, isso é claro em todas as organizações que eu passei e pude trabalhar. Todo mundo fala em mudança, mas quase ninguém quer mudar. Então eu falo assim, quem quer mudança? Todo mundo. Levanta a mão, né? Essa aqui é uma figurinha antiga, todo mundo acha ótimo isso, mas agora quem quer mudar? Isso poucas pessoas se integram e se envolvem, porque a mudança não é um processo individual, né? Ela depende de uma predisposição minha, mas ela acontece no coletivo. Se eu vejo que ninguém está fazendo, eu também não vou me envolver, né? É o velho clássico negócio da lei que pega, né? Sabe aquela ideia do cinto de segurança, né? Todo mundo falava, tem que usar cinto de segurança, cinto de segurança. É bom pra gente? É ótimo.
Mas as pessoas, enquanto não teve todo um processo cultural de mudança, e um pouco com lei, um pouco com incentivo, e depois isso sendo passado de geração em geração, dificilmente as pessoas adotavam. Acontece a mesma coisa com a transformação digital. Deixei várias referências para vocês de livros que eu acho que são importantes, que falam de como estou trabalhando, como trabalhar isso em grandes organizações. Isso aqui fica, depois dessa apresentação, vou passar para vocês, tá, Marcos? Aí vocês compartilham à vontade com as equipes. Tá? Podem tirar foto, gente, da tela aí, de algumas coisas que vocês querem ter aí à mão. Também facilita. Fiquem bem à Tranquilo, vontade. fiquem à vontade. E eu vou compartilhar, então não se preocupem também se não conseguir pegar alguma coisa que eu estou falando aqui. E aí eu vou falar um pouquinho da importância das tecnologias, porque todo esse processo de transformação digital e indústria 4.0, ele tem muito a ver com as mudanças que a gente teve e que vem acontecendo, né? As mudanças, elas não são começar agora. O que tem acontecido é que com a evolução das tecnologias, com a ciência, a gente tem vivido um processo de convergência de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente não consegue acompanhar isso no dia a dia porque a gente está focado nas nossas dores, nas nossas soluções, na fabricação, na produção. Mas aqui eu só trouxe algumas que são as tecnologias que estão facilitando esse processo de transformação. Então, por exemplo, a própria impressão 3D, para citar como exemplo, ela existe desde 1982. Então, não é algo novo. Só que toda a tecnologia, ela tem um processo de adoção em que algumas pessoas conseguem entender, ter acesso, aí a partir disso elas conseguem transformar esse conhecimento em algo que possa ser produzido. Hoje você tem casa sendo impressa em impressão 3D, você tem partes de veículos, partes de peças, a gente fala spare parts, né, que são essas peças usadas também na produção, utilizando a impressão 3D, só para citar um exemplo. Outra coisa que está aparecendo bastante cada vez mais, né, essa interface entre realidade virtual, realidade aumentada e agora realidade mista. Eu estava anteontem, numa startup aqui, que eles desenvolveram um metaverso deles, um ambiente em que eu posso fazer uma reunião, e assim, até, Márcio, depois eu compartilho contigo, mas a ideia é a gente fazer uma reunião, por exemplo, de conselho no metaverso. Eu consigo reunir pessoas diferentes, todas com seu avatar, com seu personagem, para discutir, né, temas e assim, eu posso interagir, desenhar num quadro virtual, compartilhar arquivo, enfim. É só para vocês entenderem que esse processo está acontecendo, mas mais importante do que essas tecnologias é a gente entender, né, que a gente saiu de um cenário, e aí vem a questão da questão industrial, que eu acho que é super importante para vocês. Grande parte do processo que a gente tinha até então, né, e aqui eu peguei um slide da Fundação Nacional de Qualidade, né, eles falaram que a gente vivia um momento que era muito estável, e eu tinha foco na qualidade total. Eu não sei se alguém já teve que passar por esse programa de qualidade total, mas é clássico nas empresas. Depois a gente passou para um estágio em que o cenário ficou um pouco mais dinâmico, e aí eu tinha um desafio que era a melhoria contínua. E até algumas empresas trabalham, né, forte na base, ou seja, no chão de fábrica, a questão da melhoria contínua. E agora, o que acontece é que eu tenho um cenário instável, né? Uns falam em mundo VUCA, aí, que é uma sigla, né, volátil, incerto, complexo, né, entre outras coisas, mas que a gente já vive um mundo pós-pandemia, que aí está o mundo bunny, que é um mundo que as pessoas estão mais ansiosas, com medo e receio até dessa transformação toda. Mas uma coisa constante que eu quero trazer para vocês: a transformação constante exige um comportamento diferente. Então pense que assim, a gente produzia tudo como se o cenário fosse um padrão um tempo atrás. As fábricas, claro que o foco da fábrica é uma escala, eu preciso ter padrões, mas hoje o mais importante é como é que eu respondo às mudanças do mercado. E o problema é que isso está mudando cada vez mais rápido. Então, assim, uma das características que eu vou bater bastante para vocês aqui, seja você como indivíduo e profissional, seja você como time, né, o teu time aí que você atua na tua área, ou seja, cada vez mais vocês como uma indústria, né, que atua no mercado nacional, o grande desafio que a gente tem é essa capacidade de adaptação, tá? E aí eu venho a pergunta, né, qual a diferença entre a mostarda e o ketchup, né? Não, estou brincando. Qual a diferença entre transformação digital e indústria 4.0? Alguém se arrisca a falar e quer comentar alguma coisa? Vamos ver se eu consigo ouvir alguém falando aí. Pode chutar, gente, não tenho medo de falar. O que vocês imaginam? Existe diferença? É a mesma coisa? O Marcos falou que vai dar um brinde para quem... Vai dar uma meia da Raise Shift. Ó, essa meia é bonita, hein? Fez. Ficou famosa a meia. Ficou famosa. Né? Tô brincando. Alguém quer falar, gente? Pô, se não tiver pergunta do Mike, Rafa, aí a gente tá mal. Tá feia a coisa, né? Então tá bom. Eu vou explicar aqui. Mike, a hora que você estiver animado aí, mais você fala também, cara. Basicamente é o seguinte, ó, e eu acho que esse foi o melhor conceito que eu achei sobre transformação digital no primeiro momento.
A transformação digital é essa jornada de uma empresa onde ela está e onde ela quer chegar digitalmente. A minha pergunta é assim, né? Onde que vocês imaginam que a Atlas vai estar daqui a um tempo em termos de transformação digital? O que significa isso? É ter uma produção conectada em que, né, a alta gestão lá, por exemplo, o Márcio e a equipe vão estar numa sala de guerra, podendo tomar decisão olhando para painéis, como como que está a produção, como que está sendo produzido, quantos produtos estão sendo vendidos em tempo real, ou vocês querem estar cada vez mais com uma presença digital a ponto de grande parte do que vocês venderem, exportarem, né, se esse foi o foco, eu consiga fazer isso de maneira com marketing digital e etc. Ou mais do que isso, eu ter pessoas com conhecimento digital na minha operação capazes de gerar inovação e melhoria contínua no nosso processo. Então, a transformação digital geralmente considera alguns pilares que eu destaquei aqui para vocês. Primeiro, a experiência do cliente. Ela não acontece só de dentro para fora, ela precisa ter esse olhar, né? Como que é a jornada do meu cliente e como que eu posso, de alguma forma, melhorar a experiência deles com o digital. Seja numa compra, seja quando eu estou pesquisando sobre o produto, seja na jornada de execução, seja na entrega, né? Eu gosto muito de dar um exemplo bem simples da Magazine Luiza, né? Que a Magalu, ela foi a única pessoa que me mandou parabéns em 2020 no meu celular. Mandou no WhatsApp lá, parabéns, Rafael e tal, está aqui um cupom de desconto para você comprar no teu aniversário. Isso é automatizado, ela construiu isso, né? Claro que é diferente, né? Faltou brincando, né? Minha mãe me ligou também, mas assim, essencialmente eu recebi de forma automatizada a Magalu, e é só aquele trabalho que é algo hoje muito simples de fazer, você consegue com tecnologia fazer, e até custo acessível, ela trabalhou o posicionamento da marca na minha cabeça. Esse tipo de coisa simples, eu tentei implantar, por exemplo, numa cooperativa aí que eu trabalhei, foi muito difícil, porque não tinha cultura, não tinha processo. Então, a gente precisa construir um modelo para que esse tipo de coisa possa ser adotado de maneira muito fácil. Então, a experiência do cliente é o primeiro ponto. Segundo, você precisa construir essa cultura digital, né? Isso é algo interno. As pessoas precisam ter essa sabedoria tecnológica, eu preciso ter tempo para discutir, como a gente está tendo aqui, sobre transformação digital. E isso depende de 4 pilares importantes. A estratégia, que é saber quais são as nossas metas, objetivos, onde a gente quer chegar. Quais as tecnologias são mais importantes para o nosso negócio. Então, assim, quando eu falo em tecnologia, não é robô, tá, gente, só na produção. Existem hoje robôs de processo que eu posso atuar e transformar para melhorar e reduzir meu tempo para tomar a decisão. Existem outras tecnologias na entrega, né, relacionada, por exemplo, ao próprio modelo, assim, será que meu produto é conectado ou não? Né? Hoje, eu lembro que em 2011, eu tive com a Whirlpool, visitando a Whirlpool, e eles estavam mostrando um projeto que eles estavam fazendo lá, né? Geladeira conectada, fogão conectado, ou seja, que você podia, a partir do celular, tomar algumas decisões. Então, isso é um processo de experimentação que eles fizeram, né? Na época era muito caro ainda, não era acessível para todo mundo, mas era importante. Aí vem 2 pontos muito legais e importantes para vocês também. Primeiro, que isso tudo só acontece através das pessoas. São as pessoas que vão fazer esse movimento, né? Para conectar tudo isso. E também entender todo o processo. Beleza? Então, assim, quando eu falo em experiência, né, a experiência, eu acho que é importante vocês mapearem, aqui é só um exemplo de experiência, né, eu tenho que entender as necessidades, as vontades, como que eu planejo, como eu executo isso aqui, por exemplo, é uma viagem, né, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Será que vocês têm essa compreensão em alta definição do cliente para entender qual que é a jornada que ele tem com o produto de vocês? Quais são os momentos que ele liga o telefone e precisa resolver uma dor? O quanto a Atlas e até os seus fornecedores, ou até aqueles prestadores de serviços terceiros, conseguem entregar a experiência? Porque a experiência não é com esses terceiros, a experiência essencialmente é com a marca da Atlas, né? Esse é um ponto importante. E aí, cada vez esse modelo mais multicanais, né? Aqui está em inglês, mas essencialmente, assim, hoje o cliente tem se discutido nessas empresas como é que eu construo modelos, tecnologia, sistemas de informação, para que eu possa pesquisar online, comprar fisicamente, depois resolver problemas de forma virtual pelo WhatsApp ou por uma outra ferramenta que seja mais tranquila para esse meu cliente, mas eu não estou preocupado se isso vem de caminho A, B ou C. Eu quero essa experiência completa. Então, será que hoje a Atlas consegue entregar isso? É uma provocação, né? Talvez vocês tenham muitos projetos aí que vocês já estejam caminhando nessa linha. A gente consegue criar uma experiência multicanal hoje para os nossos clientes, né? E aí vem uma IDEO aqui, só que está como marquinha aqui para vocês, é uma referência aí, o Marcos conhece bem também, umas referências no design, como escritórios que criam produtos e experiências. E aí essa integração entre pessoas, negócios e tecnologia
pode sim gerar uma inovação na experiência, que é o grande foco hoje da transformação digital da indústria 4.0. No fim do dia, se vocês não podem pensar só na tecnologia pela tecnologia, mas como é que isso como negócio para em pé, né? E como é que isso cria uma experiência de marca e relacionamento, e aí que entra o marketing e outras áreas da empresa. Para citar um exemplo, que tem, né, seus altos e baixos aí, né? Uma hora a gente fala que o Nubank é maravilhoso, né? Outra hora o pessoal reclama que os que não estão pagando aquilo que deveriam em termos de retorno financeiro, mas enfim, a ideia do Nubank, que ele nasceu como uma experiência, 3 aspectos eles investiram muito forte, que foi tecnologia, a questão da experiência do design e o uso dos dados para tomar a decisão, conhecer comportamento. Hoje, para mim, não tem empresa que seja uma empresa que consiga não só sobreviver, mas se adaptar ao nosso novo contexto, se ela não conseguir conectar tecnologia, ou seja, entender todas as possibilidades que existem, e aí preciso ter profissionais de tecnologia, acesso e parcerias com startups e empresas de tecnologia, mas que também se preocupe com a jornada do cliente, quais são as dores, como isso funciona, como é que eu crio uma experiência positiva para esse cliente, isso aqui tem que ter gente focada pensando. E, por fim, eu preciso construir, seja na minha linha de produção, no chão da fábrica, seja na minha linha comercial, né, uma base de dados e informações em que eu tenha pessoas capazes de, através de uma cultura analítica, ou seja, que tenham tempo para se dedicar, mais do que apresentar, fazer várias apresentações no PowerPoint para alimentar, né, a diretoria, mas que consigam analisar os dados, conectar esses dados e ajudar a alimentar tanto a área de tecnologia, a área de produto, para a gente poder construir a experiência. Então, assim, isso eu vou dizer para vocês, todas as organizações que eu passei ali, de Volvo, Projetos com Boticário, Siemens do Brasil, Samsung, entre outras, estão trabalhando para que esses 3 pilares possam funcionar de maneira coordenada. Então, a pergunta que eu deixo para vocês aí das áreas, seja a área de produto, e eu sei que a Atlas tem, né, uma capacidade, pelo conhecimento que eu já tive, uma baita experiência, entrega bastante esse processo até de velocidade para novos produtos e serviços. Como é que vocês estão aproveitando para, além da construção de produtos e lançamento de produtos, né, integrar nessa capacidade que vocês têm de agilidade para responder ao mercado, tecnologia, design, experiência do cliente e transformar tudo isso que vocês estão fazendo em informação para alimentar toda essa cadeia, tá? E aí vem o conceito, então, transformação digital, vocês entenderam que é uma jornada que envolve experiência do cliente, cultura do cliente, uma estratégia, e ele é um processo que vem acontecendo, tá? Tem um livro muito legal que chama Os Inovadores, que conta que lá em 1800 e bolinha, né, a Ada Lovelace, né, que ela é uma mulher pesquisadora, foi uma das primeiras a construir o conceito da computação. Ela é a referência para a base da computação. Isso há muitos anos atrás, né, mais de 200 anos atrás. E a indústria 4.0, na verdade, é um recorte, né, para ajudar a gente a entender que a gente passou pela primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial e a quarta revolução industrial. As primeiras estavam muito ligadas à mecânica, ao tipo de uso de energia, à adoção de processos, e a quarta revolução, que muito mais do que robôs, tecnologias, ela é essa convergência. Eu gosto muito dessa imagem aqui, gente. Se alguém perguntar para vocês o que é a indústria 4.0, na verdade, é esse momento que a gente está vivendo, né? Alguém deve ter ouvido falar em sociedade 5.0, mas depois eu faço um parênteses sobre isso. Mas a indústria 4.0 é a conversão entre o mundo físico, biológico e digital. O que acontece hoje? Cada vez mais, através das plataformas, eu consigo hoje ter tecnologias, e vou dar bem um exemplo, né? Na área de saúde, eu trabalhei, né, um bom tempo com transformação digital na saúde, ela está passando por uma revolução em que eu consigo hoje, através do CRISP, por exemplo, que é uma tecnologia voltada para uma forma de eu poder fazer intervenções no DNA, né, de maneira genética, eu consigo mudar completamente algumas características de uma pessoa. Isso tem várias questões éticas, mas isso já é possível. Ou a própria Unicamp, aqui em Campinas, né, está fazendo um trabalho que ela consegue imprimir nanotecnologia em 3D, capaz de ser por exemplo, um sensor que eu consiga engolir e avaliar se meu corpo está, como é que ele está, isso depois expelido de forma natural, mas ele é um sensor produzido. Então, essa capacidade de integrar o físico, o digital e o biológico tem transformado completamente e a gente vive esse recorte acelerado pelas tecnologias, tá? Essa é a indústria 4.0. E para mim, esse desenho aqui mostra um pouquinho do processo, que é um desafio para as indústrias brasileiras em geral. Pra vocês terem uma ideia, eu participei da segunda reunião do Brasil sobre indústria 4.0 com o governo, lá pela FIEP.
para definir até algumas políticas. E em 2012, a gente tinha lá 2% das indústrias que tinham capacidade ou tinham projetos relacionados à transformação digital. Esse número aumentou consideravelmente nos 10 anos que a gente veio, mas ainda a ordem, o paradigma atual é de produção. O foco da indústria é velocidade, escala e silos. Cada um trabalha na sua área. Eu sou área comercial, eu sou área de compras, eu sou área industrial. Né? Muitas vezes concorre a engenharia, briga com o orçamento da área de produtos, enfim, isso é natural e isso sim ainda prevalece na maior parte das indústrias. Mas, por outro lado, o caminho para a indústria 4.0, e eu digo para vocês que não é um fim, mas é uma forma nova de você trabalhar a sua empresa, tem muito a ver com a conexão, a redução dessas barreiras para trabalhar cada vez mais com foco na colaboração e na inovação. Essa indústria inteligente usa os dados, né? E aqui eu acho que o melhor desenho para explicar para vocês é esse. Imagina que eu tenho, de forma prática, eu tenho agora, com certeza, eu tenho uma infinidade de máquinas trabalhando aí na Atlas. Essas máquinas e equipamentos são entregados a pessoas. Essas pessoas provavelmente fazem um acompanhamento, né? Alguns indicadores, medem, fazem até a gestão disso. Tudo isso gera dados, seja de maneira física, seja de maneira digital. A partir do momento que eu consigo transformar esses dados em informação, conhecimento, eu posso ter uma série de ideias e conexões que aí vão gerar sabedoria. O fruto e o foco da indústria 4.0 no fim do dia é como é que eu transformo dados em sabedoria. E esse é um desafio porque muitas empresas hoje não conseguiram ainda, isso seja por estrutura, por investimento, seja por ter um parque industrial mais antigo, seja por não ter uma cultura de processos bem formatadas, esses dados se perdem, eles ficam e param em alguns estágios e a gente não consegue fazer a conexão. Então, aí vocês vão me perguntar o como, eu vou dizer depois alguns exemplos, mas a ideia é que toda empresa hoje consiga ter uma estratégia clara para transformar dado em sabedoria. Esse é o grande desafio dos negócios. E aqui eu trouxe na verdade, um exemplo para vocês. Isso aqui está em inglês, mas não se preocupe. Isso aqui é uma apresentação da Electrolux. Eu fiz um evento com a Electrolux em 2020, e eu trouxe o Mandaloso, que era o responsável pela transformação digital na Electrolux. A gente conversou bastante, e ele mostrou aqui, eu vou só citar para vocês, tá? Nem se preocupem com todas as palavras, mas o que a Electrolux considera como transformação digital para eles, por exemplo? Primeiro, a gente tem que ser os melhores e fazer o estado da arte em termos de experiência do cliente. Como que nós estamos trabalhando nossa experiência do cliente? E aí eles falam de experiência 360, que é um pouco daquilo que eu falei, multicanal. Não importa com quem o cliente está conversando, seja com um fornecedor, seja com um prestador de serviço terceiro, nós acompanhamos e medimos isso. Segundo, criar experiências conectadas, melhorar a parte da produtividade digital, né, ou ter produtividade digital. E aí, quando a gente fala hoje em indústria 4.0, tem muito a ver com indústria flexível. Esse é um tema um pouco mais complexo, mas significa o seguinte, e eu vou contar 2 projetos que eu conheço da Electrolux. Um deles é eu trabalhar em módulos que eu consiga produzir mais ou menos conforme a demanda, ou criar lotes menores, até lotes de um produto só, se for o caso, porque eu estou falando em customizar para o meu cliente. Eles querem chegar nesse nível em que eu consiga ter essa flexibilidade para responder essas demandas do mercado. Isso é um desafio. Segundo ponto, a Electrolux já vem fazendo um trabalho de alguns anos de escanear toda a planta, as suas plantas, e transformar no que a gente chama de gêmeo digital. O que é o gêmeo digital? Eu tenho uma versão virtual daquilo que está sendo feito no mundo real, através de sensores, indicadores, e eu consigo acompanhar, inclusive simular algumas mudanças. Então, o exemplo que eu tenho que fazer uma mudança na fábrica para produzir esse mês 20% a mais do que eu vou produzir. Qual é o impacto disso na fábrica? Muito difícil a gente mensurar, eu tenho todo um estudo que eu tenho que fazer. Aqui eles têm um gêmeo digital que começa a fazer uma simulação para analisar quais são os principais pontos que a empresa precisa fazer ou mudanças para que isso aconteça. E quais são os gargalos? Você vai ter gargalo lá na expedição, ou você vai ter um problema com os fornecedores. Essa é a indústria 4.0, é isso que as empresas querem alcançar. E por fim, aqui embaixo vocês estão vendo, tem algumas palavrinhas que são super importantes, que é o Digital First Mindset. O que é isso? É pensar primeiro o digital. Quando eu vou criar um produto, um serviço novo, ou mudar um processo para que eu possa ter uma redução de custo, ou um ganho de escala, ou qualidade, eu preciso pensar primeiro o digital. E isso é uma construção de mentalidade. E o segundo, cada vez mais, né, ter esse conceito de aprender fazendo, né? Acho que isso é super importante. Eu gosto de dizer que essa é uma frase que eu ouvi dentro da Electrolux, e eles não falam isso externamente, mas assim, isso lá por volta de 2016,
falando assim, go digital ou go home, né? Ou você se transforma em uma pessoa digital, ou você vai para casa. E aí, né, eles criaram alguns centros de inovação, eles têm em vários lugares do mundo, mas trabalharam muito forte a questão da cultura. Uma outra empresa que fez muito bem isso foi a Bosch também, né? Trabalhando a parte da cultura antes de trabalhar a parte da tecnologia. Alguém já ouviu falar da Whirlpool? Conhece a Whirlpool ou não? A Whirlpool tem várias marcas, né? E aqui para vocês entenderem também como é que eles trabalharam a indústria 4.0 e a transformação digital. A Whirlpool trabalhou basicamente em dois aspectos. A jornada do cliente, como que o cliente considera, avalia, compra, usa, repara e descarta o produto. Está todo mundo falando hoje em cultura relacionada à questão social, à questão ambiental, ao ciclo de vida de produtos. E aqui é um ponto importante para vocês também, né? Para onde vai o produto de vocês quando ele já não tem mais utilidade ou ele já passou o ciclo de vida dele? Né? Quem é o responsável por isso? Como é que isso vocês podem atuar com inovação e até ter oportunidades de negócio para poder fazer isso acontecer? Da mesma forma, o processo de negócio que eu já comentei, as áreas de suporte para fazer a coisa acontecer. E para eles, eram 5 pilares importantes: mídias sociais e presença digital, captar os dados dos clientes nas redes sociais, como eles trabalham, etc. Com a LGPD agora, né, Marcos? Antigamente a gente não tinha isso, mas a LGPD, algo importante, então respeitando, claro, as regras do jogo. Desenvolver produtos de forma virtual, então eles começaram a trabalhar numa série de ferramentas em que, se eu estou aqui na China e, né, outras pessoas estão em São Paulo, eu posso ter plataformas em que eu possa construir os produtos de uma maneira coletiva e colaborativa, mesmo não estando no mesmo espaço físico, né? Manufatura digital, ou seja, utilizar cada vez mais a fábrica para a fábrica se tornar uma referência em termos de tecnologia, captação de dados. Produtos inteligentes, ou seja, né, produtos conectados ou que consigam, através de algoritmos ou até extração de dados, fornecer informação para a fábrica para que a gente possa produzir melhor ou corrigir rota. E, por fim, o acompanhamento desses produtos em todo o seu ciclo de vida. Tá? Então, só para citar alguns exemplos também de mais uma empresa. Por fim, uma fábrica que eu tive a oportunidade de visitar, e isso eu visitei em 2019, lá tem um grande amigo que começou o trabalho em indústria 4.0, e o mais interessante é que lá não começou na fábrica, não começou na TI, vou dizer começou na fábrica entre aspas, né? Começou na manutenção. Lá foi o primeiro start da indústria 4.0 foi na área de manutenção. Eles tinham várias dificuldades para acompanhar os indicadores de energia, riscos relacionados à manutenção, ciclos de manutenção. Então, eles conectaram, e se você for na Natura hoje, não sei se alguém teve a oportunidade de ir, né, fica em Cajamar, a fábrica. Quando você chega em Cajamar, lá existe uma área de manutenção, eles têm uma área de inovação deles que ficam lá testando robôs, impressão 3D, outras coisas, mas eles têm um painel muito grande, digital, em que eles acompanham em tempo real como que está o gasto de energia, o uso de energia de cada linha, como isso está funcionando. Então, eles sensorizaram a fábrica e definiram alguns objetivos. Para eles, a indústria 4.0 tem um foco em 0 acidentes, referência em qualidade, aumento da produtividade, reduzir os custos e atender a demanda com o menor custo possível. Vocês entenderam a importância da estratégia? Aqui, a Natura, apesar de começar na manutenção, definiu por que eles estavam fazendo aqueles projetos. A inovação, a transformação digital dos 4.0 exige que a empresa também tenha clareza onde a gente quer chegar. Esse vai ser um ponto importante. E aí eu gosto de usar esse termo, é um palavrão, tá? Não façam tatuagem porque é muito grande, nem tentem decorar, porque às vezes esquece. Eu levei uns 10 meses para aprender a falar, mas organoplasticidade na verdade, aqui tem a imagem do camaleão, mas hoje as empresas precisam desenvolver essa competência de organoplasticidade, elas sejam capazes de se adaptar a esse ambiente, né? Eu falei isso um pouco. E aí tem um processo muito desafiador que é o da liderança, né? E aqui eu usei um exemplo aqui, talvez algumas pessoas não conheçam, não são da geração do desenho da Felícia, né? Mas no desenho da Felícia ela gostava dos animais tanto que ela esmagava os animais, né? Ela tinha o amor era tão grande que ela machucava. Existe uma liderança Felícia, aquela que não quer largar o processo de jeito nenhum, porque ela criou, porque é dela, porque etc. E ela esmaga tanto o processo que ela dificulta a mudança e o processo de inovação. Esse é um ponto, né? A gente precisa cada vez mais, né, e aqui fazendo um parâmetro com a liderança OLX, né, que a OLX é a empresa do desapega, que é uma liderança capaz de definir o norte, mas que ela deixe os times trabalharem também, e a partir disso eu tenho que ter condução e formas de acompanhamento. Então, eu vou mostrar um pouco depois do que é o resumo disso,
Mas, na prática, o papel da liderança hoje é importante, também da gerência, né? Eu falo isso porque existe a visão que está lá, de quem está discutindo o mercado, né? De quem está vivendo o negócio lá com a alta gestão, que tem várias coisas para decidir. Existe aqui quem está produzindo e tentando entregar o dia a dia, e a gerência que está no meio, ela fica nesse desafio de conectar, né? Tanto as demandas da alta gestão quanto a execução. E aí, o grande processo que passa por vocês é empoderar e estimular esses times para que eles pensem de forma mais colaborativa para poder entregar essa mudança, esse conceito de transformação. E aí, 3 coisas são importantes, né? Saber explorar os problemas, saber construir, né, o que seriam as soluções para esses problemas, mas construir de maneira rápida para testar rápido. Né? E você vai falar assim, pô, isso aí não funciona em grande empresa. A gente leva, às vezes, alguns projetos aí que a gente tem que discutir e tomar a decisão não é rápida. Sim, não é fácil, mas é uma cultura construída. Né? E até algumas empresas têm tentado trabalhar isso no primeiro momento com uma área de inovação separada, mas o que é percebido é que isso aqui precisa ser algo em toda a organização. Outro exemplo que eu tive a oportunidade de fazer, eu fiz um talk show, um bate-papo na FIEP para 50 pessoas com o presidente da América Latina da Renault. E a gente conversou e ele falou assim, olha, eu tive que fazer curso de gestão ágil porque eu jamais ia conseguir ter líderes que trabalhassem o ágil se eu não soubesse, não entendesse o conceito do ágil. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, isso aqui não é algo que seja só exclusivo da operação, nem da gerência, mas também envolve a alta gestão. Então, essa mudança, ela envolve conhecimento, mas envolve essa capacidade de vocês entenderem os problemas também. Isso aqui são ferramentas, tá? O Design Thinking, o Lean Mindset, que é o pensamento enxuto, né? E o pensamento ágil, são ferramentas que você tem uma série de metodologias que vocês podem aprender. Ah, isso vai garantir com que eu fique uma empresa super inovadora? Não, mas ela vai fazer com que vocês tenham ferramentas para vocês estimularem os seus times. E para mim, assim, não importa se você é da área de tecnologia, ou se você é da área comercial, da área da saúde, né, dentro da empresa, se você não tiver um pouco dessa mentalidade, dificilmente você vai conseguir se conectar com essas mudanças. Tá? E aqui é só um desenho interessante, né? Que o que acontece em muitas empresas, e aí vocês vão gerar uma série de ideias a partir desse momento que vocês têm ferramentas, têm as equipes trabalhando em cima de problemas, mas na indústria 4.0, quando a gente fala em retorno sobre investimento ou na transformação digital, nem sempre ele é tão claro. Eu tive vários casos nessas empresas que eu passei, em outras empresas, da empresa fazer uma prova de conceito, fazer um teste numa linha, e aquela linha não dá retorno de jeito nenhum, e a empresa desistiu do projeto. E aí, quando outras empresas fizeram o mesmo processo, mas trabalharam isso de forma a ampliar, perceberam que o retorno vinha quando isso estava de fato conectado. Lembra que eu falei que a indústria tem que estar conectada? Então, nem sempre o retorno sobre investimento é claro. Por isso, tem que pensar muito bem, né? E aqui, quando a gente fala esse exemplo aqui, que ideia brilhante, etc., né? Mas agora só tem que passar na gestão ali para você aprovar a ideia. Aí você tem cada um com seus canivetes, as suas armas para matar as ideias, e ali embaixo você tem todas as ideias que morreram ao longo do processo. Então, tenham cuidado para vocês também não criarem um programa, um modelo em que vocês ingessem demais a tomar a decisão. Eu tive recentemente, eu faço parte do grupo de avaliação de empresas da área de energia, tá? E aqui eu posso falar que é um setor bem grande. Eu avalio as empresas mais inovadoras do Brasil e é um processo longo que a gente entra na operação da empresa, olha todo o processo de inovação. E até eu posso comentar aqui, agora que o prêmio já está resolvido. A Energisa, né, que é uma das empresas que eu avaliei, eles têm um processo que eles envolvem várias etapas. Então, assim, se a ideia é complexa, ela passa por um fluxo mais complexo. Se é uma ideia mais simples, ela passa por um fluxo mais simples. Então, assim, tanto os gerentes quanto os próprios colaboradores podem votar em algumas ideias, escolher as melhores, tem reconhecimento, enfim. Então, se vocês forem criar alguma coisa nesse sentido, né, primeiro é preparar as pessoas, inclusive, para apresentarem suas ideias. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas precisam ter essa capacidade, você precisa empoderar as pessoas para que elas saibam vender. Com certeza aqui na sala tem gente que é mais tímida, tem gente que fala bastante, tem gente que tem mais receio de dar uma ideia. Então, eu preciso construir um ambiente para que isso aconteça, tá? Isso é um foco importante. Não sei como é que está meu tempo, é que eu estou me empolgando aqui, mas está tudo tranquilo, né? Rafa, tá indo bem. Só quero pegar um gancho aí do que você falou de saber vender ideias. A gente tem trabalhado com os co-facilitadores, né, cada vez mais a ferramenta do pitch. Então, assim, pitch é uma ferramenta para convencimento, para venda de ideias, que não se aplica somente a startups, como a gente, né, vulgarmente aprendeu aí nos últimos anos. Pitch é uma ferramenta, é uma técnica que dos mais tímidos aos mais extrovertidos pode se treinar.
né? Pode-se aprender a fazer. Então, nada, né? Como tudo na vida, muitas coisas se aprende, né? É uma técnica. Então, assim, essa técnica cada vez mais para aprovar uma ideia, principalmente quando ela tem um grau de incerteza um pouco maior, a gente também tem que apresentar ela de um jeito diferente, né? Muitas vezes a gente quer apresentar uma ideia que ela é nova, tem um índice de incerteza, a gente vai lá para a torre de projeto apresentar ela do mesmo jeito que um projeto que tem alta previsibilidade. E aí as coisas elas acontecem exatamente essa escadinha aí que você mostrou. Exatamente. Exatamente. Não, e assim, até para dar um exemplo bem claro, né, brincando aqui com vocês um pouco mais, eu fui convidado para ser mentor de umas startups da Scania, num projeto interno deles de inovação, e aí eu tive 3 encontros com 4, 5 startups internas, eram startups internas. E aí eu falei para eles, cara, o pitch é tão importante que é uma técnica que se você desenvolver bem, você vai poder convencer melhor tua esposa das coisas que você quer fazer, teus filhos daquilo que é importante. Eu falei brincando para eles, mas eu lembrei disso. E eu acho que o mais interessante é como aprendizado, né, teu, individual, aí eu falo para cada um de vocês, não só como convencimento, mas como você ter clareza naquilo que você quer e poder passar isso para as pessoas. Porque muitas vezes, gente, o problema da inovação é que a gente tem super ideias que são extremamente simples, mas a gente não consegue passar para as pessoas. Claro que existe ego, existe uma série de coisas, isso é normal nas organizações. A cultura, né, ela é como se fosse um iceberg que você tem uma pontinha que aparece e o resto que não aparece. Mas o que é mais importante para vocês? Também não adianta essa ideia, aquela ideia de que assim, a ideia é minha e eu que tenho que executar e eu que tenho que ganhar tudo sozinho. É impossível. Hoje você não executa nada sozinho. Se você quer ter o mérito da ideia, construa um ambiente, né, principalmente a liderança, em que as pessoas que sejam complementares a você consigam aparecer e ser reconhecidas por isso. Isso você vai ver que melhora demais a tua vida. A partir do momento que você se libera desse peso de que a ideia é sua e você compartilha com as pessoas, isso flui de uma maneira muito mais fácil. Mas isso é uma construção, né? Isso é uma mudança. Obrigado, Marcos, pela complementaridade. Valeu. Então, assim, só para explicar para vocês agora a Indústria 4.0, eu tentei desenhar esse desenho. Eu sou péssimo desenhista, apesar de ser designer de informação, mas, assim, para mim, isso aqui foi eu que construí uma síntese. Até tem uns defeitos visuais, é normal isso, tá? Mas eu quero dizer para vocês, assim, a Indústria 4.0 é um caminho a ser seguido. Começa pela digitalização, então, dos processos, daquilo que as pessoas estão fazendo, das coisas, dos dados. Aí, no segundo momento, eu vou integrar esses dados. E aqui tem uma palavra muito bonita que vocês escutam várias vezes em Indústria 4.0, que é interoperabilidade. O que significa isso? Eu tenho uma máquina na minha planta que fala francês, que ela é de uma marca tal. Eu tenho uma máquina na outra área que fala alemão, que é de uma outra marca. Eu tenho um processo que foi construído pelo comercial. Eu tenho um processo que foi construído pela área de produtos. Como é que eu integro isso para que esses dados conversem, para que eles possam estar numa mesma base e a gente possa acessá-los de maneira confiável? Então, segundo passo, integração desses dados. O terceiro, eu vou colocar inteligência. E a inteligência, todo mundo fala inteligência artificial hoje, que são os algoritmos, etc., mas existe uma inteligência humana nesse processo. E hoje é possível você misturar esses momentos. Que horas que entra o robô, que horas que entra a capacidade humana, porque essa parte da experiência, gente, muitas vezes é muito difícil substituir o contato humano. Eu vou dar um exemplo da área de saúde, que eu estava trabalhando também lá muito forte, ou da área de atendimento. As pessoas, né, na Unimed lá que eu trabalhei, na Unimed, as pessoas tinham um cara que ele ia todo dia no posto da Unimed, lá na unidade da Unimed, no centro de Florianópolis, porque ele queria conversar, que ele não aguentava ficar em casa com a mulher. E ele falou isso: eu venho aqui para conversar com vocês. E assim, e eu gosto da Unimed, não saio da Unimed, tem um plano mais barato lá para a minha idade, mas eu gosto da Unimed porque eu venho aqui para conversar. Isso não vai ser substituído de uma maneira tão fácil, só estou dando um exemplo bem exagerado, porque assim, as pessoas têm essa necessidade, vocês estão vendo na pandemia, a gente teve uma série de momentos isolados, mas o quanto estão voltando, né, os eventos presenciais, etc., porque a gente tem uma necessidade dessa conexão com outras pessoas. Então, a importância da inteligência humana e emocional no negócio. E, por fim, você vai ter os resultados, que é redução de custo, economia, produção, faturamento. E, para isso, o que se percebe, essa linha pontilhada aí, que está meio, parece perdida na tela, é que esse processo não é um processo linear, ele não acontece de maneira, vamos fazendo aqui que a gente vai chegar lá. Não, tem horas que ele está tudo bem, tem horas que ele não tem resultado, tem horas que dá certo. Então, e você precisa de habilidades que são técnicas, as hard skills, e habilidades que são soft, que são habilidades comportamentais e de gestão. Então, esse desenvolvimento, eu vou citar algumas depois para vocês, para mim, essa síntese da indústria 4.0 é aprender, quem aprende mais rápido, né, é quem vai levar, digamos assim, o sucesso da empresa, não necessariamente aquele que faz primeiro. Então, não adianta assim, eu posso ser o pioneiro do produto X, eu lancei primeiro. Não significa que você vai ser quem vai ter a maior fatia do mercado ou sobreviver no mercado, porque as mudanças estão tão rápidas
que aquele que aprende primeiro consegue entregar mais. E aí vem a importância do aprendizado através das provas de conceito, né? E aqui eu coloquei, vou citar alguns exemplos. A gente chama que, esse é um conceito que eu sempre gosto de usar, de viabilidade de telas, que é essa prova de conceito, ela é viável tecnicamente, ela é economicamente viável, ela tem as regras do jogo definidas, nós temos capacidade operacional e tempo para fazer, então isso é importante para vocês avaliarem. E aqui alguns exemplos de provas de conceitos que viraram projetos, tá? Por exemplo, aqui tem uma que a gente trabalhou numa empresa lá quando estava no CITES, no Amazonas, que eu tinha toda a parte de gestão eletrônica de patrimônios usando etiquetas de rádio de baixa frequência, o RFID, que é a mesma utilizada para passar no pedágio. Então, o custo dela ficou muito mais barato, então a gente fazia todo o acompanhamento dessa organização através das etiquetas, principalmente dos patrimônios daquilo que era mais caro dentro da empresa. Então, existiam equipamentos que eram disponibilizados, que custava 30, 40 mil reais, e a gente fazia o acompanhamento, sabia onde ele estava na fábrica, se não estava, embalagens, né, embalagens muito caras também, isso foi feito, usando a internet das coisas. Aqui, para uma fábrica de bicicleta, foi desenvolvido o acompanhamento para os lojistas, né, onde estava o estoque e o pedido deles. Então, eles sabiam, por exemplo, em qual parte da produção estava o pedido, eles podiam acompanhar em tempo real isso, e inclusive, no mesmo sistema, o gerente de produção, ele tinha acompanhamento de quais as linhas estavam paradas, quais não estavam paradas. Esse tipo de tomada de decisão rápida e inteligente, com um botão, ele conseguia, por exemplo, aprovar uma manutenção, resolver o problema e reduzir o tempo do custo da tomada de decisão. Existe um custo. Se eu levo 2 dias para tomar decisão sobre alguma coisa, isso tem um custo para a fábrica parado, né? Enfim. Outros exemplos aqui, a gente desenvolveu treinamentos com realidade virtual. Isso aqui foi feito para a Samsung, para treinar as equipes internas na área de segurança do trabalho. Então, você criar gamificação, jogos, esse é um caminho interessante. Outro exemplo aqui, né, a gente tinha uma automação, isso é mais tranquilo, mais comum hoje, mas eu poder automatizar todo um processo, né, aqui na produção de placas, ou inspeção de placas, por exemplo, numa empresa que trabalha com eletroeletrônico. Aqui um exemplo da Unimed, né, para vocês conhecerem, o que eles fizeram? Quando começou a pandemia, em 60 dias, foi desenvolvida uma cabine de telemedicina que foi colocada na fábrica, foram 2 fábricas, na verdade, e ali eu tinha uma série de equipamentos e medições que eu podia fazer, que eu não precisava visitar o médico podia me atender à distância. Então eu tinha um tablet, conversava com o médico, etc. E o mais legal, toda essa cabine foi adesivada com um adesivo anti-Covid. Então, na verdade, é um adesivo, né, que não transmite nada, então a limpeza, tudo isso. Isso é um exemplo de como a tecnologia e como você tem capacidade. Isso aqui foi feito com 4 parceiros diferentes. Então, não foi feito sozinho. Não foi a Unimed lá, pegou a equipe e falou, vamos fazer sozinho aqui. A gente não tinha conhecimento dentro de casa. Então, até o Marcos conhece o Alexandre Granteski lá, que pilotou esse projeto, né? Junto com o Tomás, que é um outro menino que cuida da parte de tecnologia. E eles correram atrás de fornecedores. O fornecedor que forneceu o sistema é da Argentina. Pra vocês terem uma ideia de como hoje você tem capacidade de conectar diferentes tecnologias. Né? Aqui um exemplo dos primeiros projetos da impressão 3D. Essa aqui é uma foto, é um clássico da Renault, né? Só para vocês entenderem como é que a gente fez. A gente investiu R$7 mil numa impressora 3D, fabricada no Paraná, né? E fabricada em Marechal Cândido Rondon. Não sei se alguém já foi para lá, né? Não é tão longe, é mais perto aí do que aqui, para quem está em Pato Branco, por exemplo, né? E região. Mas essa impressora 3D, a gente pegou esse bico que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um bico de um robô que aplica aquela cola, o mastique, que vai no vidro do carro, sabe? Que prende o vidro no carro, o para-brisas, por exemplo. E na verdade, o custo, cada bico desse custava em média $90, e a gente foi lá e imprimiu com o material mais barato que tem, que é o PLA, o material mais conhecido para impressão 3D, e fez uma impressão desse bico e economizou quase R$100 mil por ano para a fábrica só na compra desse bico. Então, estou dando um exemplo assim, foram testes que foram feitos. Né? Ali um outro exemplo, para fazer um teste de posicionamento de uma peça nova do motor, a gente imprimiu em 3D para as pessoas aprenderem a usar. Então, esse tipo de exemplo, para vocês entenderem como é importante prova de conceito e teste. Tá? Rafa, queria voltar no exemplo da Unimed, por mais que seja da área da saúde, para falar um pouco, você mencionou, né, de quatro parceiros. E a gente está falando muito de inovação aberta aqui com a Atlas,
certamente essas parcerias devem ter sido inéditas, tanto para a Unimed quanto para esses parceiros, porque uma cabine dessa não estava há anos no mercado, né? Ela aconteceu de acordo com o evento que foi a pandemia. Perfeito. Você pode falar um pouquinho para a gente dessas parcerias, estar aberta a parcerias para montar novos produtos e serviços Perfeito. que vem aí? Qual que é o desafio? Normalmente a gente tem o compliance, né, que é um nome bonito para dizer, a gente tem as regras do jogo definido pela área de compras, pela área da empresa, assim, jurídica da empresa. Então, o primeiro desafio foi tentar flexibilizar essas regras para testes. Então, a Unimed, por ser uma cooperativa, né, ela tem uma regulamentação muito definida, e a área de saúde mais ainda. Então, acho que um ponto importante para vocês é entender como é que é a regra do jogo hoje, se alguém quiser te fornecer algo novo. Né? Você fala assim, eu preciso que você me traga três contratos passados e todo o faturamento. Cara, às vezes uma startup, uma empresa, você não tem isso. Né? Então, ele está ainda desenvolvendo uma solução. Então, primeiro, esse modelo de abertura, você criar condições, tanto jurídicas quanto empoderamento das áreas, para que isso aconteça. E a área jurídica, de compliance, ou quem cuida, por exemplo, da área de pesquisa e desenvolvimento de produtos, é bom estar junto, porque eles sabem as regras do jogo, né, de como fazer isso acontecer. Então, esse é um primeira dor. O segundo, a gente conseguiu mapear, na verdade, muito rápido esse processo das startups, foi atrás, conversou com várias, e muitas não queriam entregar. Você falou, mas vai levar 2 anos, não sei o que, eu não quero fazer. E quando a gente encontrou fornecedores também dispostos a entender que o mercado é futuro, né, ou seja, que eles também tinham que entrar com a parceria, a gente conseguiu viabilizar parte dos custos com investimento próprio. Então, eles falaram assim, a gente não vai cobrar hora máquina, a gente vai fazer o produto, mas a gente quer também fazer parte do lançamento e da escala. Então, essa questão de você pensar o modelo de negócio, muitas vezes, que não está só na execução do projeto, eu não estou só vendendo para a Unimed. Não, eu estou estruturando uma parceria que todos nós vamos ganhar quando esse negócio, né, der certo e crescer. Então, acho que esse é um modelo também mental diferente e eu acho que faz sentido, tá? Não sei se respondi, Marcos. Claro que sim, Rafa, principalmente nessa questão de sair do transacional só de cliente-fornecedor, que é um mindset, né, que a gente está aí imbuído nesse modelo todos os dias para falar o que será mais que eu posso fazer? Será que esses parceiros que podem vir, eles de fato, eles não podem empreender com a gente alguma coisa que a gente faça parte de um futuro, né, que a gente possa fazer parte de uma parceria que explore, sei lá, mídia, que explore a escala desse produto. Então, assim, tem um nível de relacionamento que muitas vezes a gente precisa explorar para poder encontrar esse tipo de abertura. E aí a inovação aberta depende muito disso, né, Rafa? Exato. E até o desafio que eu tinha esquecido de comentar, mas você pensa que até, acho que março de 2021, de 2020, era proibido fazer telemedicina no Brasil. Tem uma série de restrições. Então, assim, até a briga, né, da regra do jogo, se era possível ou não, isso aqui também dependia desse contexto. Então, a compreensão de que a gente tinha que fazer um movimento, né, e aí foi um trabalho também que não surgiu daqui, né, era um movimento que já estava acontecendo, de ter uma flexibilização para telemedicina, para teleconsulta. Então, entender o contexto também, onde esse produto está inserido, quais são os riscos tecnológicos, quais são os riscos legais, é importante para vocês saberem também como isso pode acontecer, né? Tá bom? Aqui para falar, bom, isso aqui são alguns exemplos também de gêmeo digital, para análise de postura, a gente fez isso também na Renault. Foi muito legal esse projeto aqui, só para contar para vocês, a Renault implantou depois, mas a gente fez um trabalho para procurar carros no pátio usando drones. E a gente fez parceria na época com uma empresa de Dubai, que eles colocaram, a gente mandou as etiquetas para eles, e essa imagem que vocês estão vendo aqui é lá em Dubai, os caras pegaram os drones deles e fizeram os testes para identificar carros. Acreditem ou não, mas isso não acontece mais, mas acontecia um tempo atrás de alguns carros ficarem perdidos no pátio e ninguém achar. Uma vez acharam um Clio lá que tinha uma planta dentro que tinha nascido, muito legal essa história, mas é verdade. E aí os caras perderam o carro no pátio, o cara não colocou na posição correta, carro, estou falando de um carro, né? Imagina outras coisas. Então, assim, é só para vocês entenderem que isso evoluiu bastante, claro, isso é uma história que ficou no passado, mas era bem interessante que hoje a Renault faz o acompanhamento, inclusive, dessa jornada dos veículos até o ponto de venda. Ele sabe quanto tempo levou entre eu produzir o carro e eu entregar o carro para o cliente. Imagina se você pudesse também acompanhar, né, esses equipamentos, todos esses produtos que vocês têm, fazer esse acompanhamento e mais do que isso, você usar essa informação depois para você melhorar o teu processo de fluxo, porque se o carro está parado no estoque, ele custa, né? Tem esse custo para manter isso. Como é que eu faço para melhorar esse fluxo? E a mesma coisa com um produto menor.
E eu acho que é interessante, foi um trabalho bem desafiador, e o Brasil conseguiu fazer coisa que em outros países eles não tinham conseguido fazer a um custo acessível. Então foi bem interessante por isso. Uma imagem que eu gosto de mostrar aqui, né, que eu acho legal falar, tem muita empresa que só fica, em inglês é lipstick on a pig, né, essa expressão, mas é assim, fica só passando batom no porco. O que significa isso? Eu vou lá, faço um site legal, faço um monte de prova de conceito e tal, mas eu não mudo a cultura e não trabalho outros aspectos para que, de fato, a transformação digital aconteça. Eu vou lá e faço coisas só para mostrar na mídia. Tá? Gente, todas as empresas que eu conheci fazem isso por um período, mas assim, mais importante, mesmo que vocês tenham esse trabalho, né, não estou dizendo que é o caso da Atlas, mas eu tive empresas que fazem assim, gastava 5 mil para fazer uma prova de conceito e 30 mil para divulgar. Então, não adianta vocês passarem batom no porco, porque ele vai continuar sendo um porco. Né? A ideia é essa, assim, né? Se vocês não mudarem o processo, não mudarem a cultura, não mudarem, a empresa vai ser, né, ela vai ser uma empresa não com tecnologia, mas com um batonzinho de tecnologia, né? Brincando com vocês aqui. Então, acho que é importante entender que isso demanda esforço, dedicação, né? Vocês já estão investindo, mas é algo que vocês precisam acreditar também. E, assim, vão definindo alguns marcos importantes. O que é importante? O que a gente quer esse ano, nos próximos 6 meses com isso? A gente quer incentivar a cultura, né? Eu acho que o Marcos já mostrou ali um pouco do passo a passo do que vocês estão desenvolvendo, mas eu acho que é importante vocês para dentro saberem, assim, o que é importante para nossa área alcançar nos próximos 6 meses em relação à transformação digital? Vamos fazer uma coisa, né? Que eu falei, eu não sou o melhor exemplo de foco, mas trazendo para vocês a importância de vocês definirem isso na execução. E aqui eu trago uma figurinha bem bacana que é para vocês entenderem esse esforço todo, que é a fórmula da criatividade. Né? Essa Ruth Noller é uma especialista na Universidade de Buffalo, já falecida, né? Ela tem uma cara de ser uma avó muito legal, assim, né? Eu queria muito que ela fosse minha avó. E ela fala o seguinte, que para a gente ter criatividade, ele depende de 4 coisas, vamos dizer. Primeiro, quanto maior o seu conhecimento, mais criativo você vai ser. Então, se você tiver capacidade... eu trabalho com engenharia, só estudo engenharia, foco em engenharia. Eu só trabalho no comercial, só entendo no comercial. Não, quanto maior for a tua capacidade de navegar em áreas diferentes, provavelmente mais criativo você vai ser. Segundo, que é uma coisa que a gente perde muito quando a gente vai ficando mais adulto, né? Imaginar. Quer dizer, quantas vezes vocês pararam para imaginar como seria o processo melhor, a fábrica melhor, o produto melhor, né? A experiência do cliente melhor. Então, parem, gastem energia para imaginar. O terceiro pilar é a avaliação. As pessoas que têm capacidade de avaliação, ou seja, de tomar decisão com base na realidade e contexto, elas são mais criativas. E, por fim, você tem que ter vontade de fazer. Essa função atitudinal positiva é assim, eu preciso ter um esforço, uma vontade de querer fazer. Eu costumo dizer, o Marcos conhece meu ex-sócio ali, que era o Marcos, que trabalhava na Renault, e o Marcos foi um dos caras que quando eu entrei lá era gerente, eu falei assim, Marcos, vamos trabalhar em inovação e tal, e eu era consultor, né, então eu chegava lá e falava qualquer coisa, o cara me mandava embora, não tinha problema, né, mas assim, eu brigava com os caras, falava, você é muito quadrado, Marcos, falava brincando com ele. Ele falou assim, esse negócio de inovação é só para me encher mais coisa que eu tenho que cuidar, eu já tenho que cuidar. Seu áudio sumiu, Rafa. Então, melhorou? Voltou? Então desculpa. E aí ele falava assim, mais uma coisa para me incomodar, eu já tenho que cuidar aqui do software, já tenho que cuidar não sei do que e tal, vocês me arrumaram mais uma coisa. E o Marcos depois foi trabalhar com inovação e hoje ele foi contaminado, eu digo, né, que a gente tem o vírus da inovação, sem querer fazer um péssimo, né, paralelo aí, mas a gente trabalha muito nessa contaminação. A mesma coisa o Alexandre Grentes que está na Renault. E assim, gente, depois que vocês se envolvem com esse mundo, dificilmente vocês querem viver de outra forma, porque de fato é inspirador. Assim, a gente aprende muito, conhece pessoas, e isso pode até melhorar o clima e a vontade de vocês de fazer parte da organização, sabe? Eu acho que isso é muito interessante. Deixei aqui vários exemplos de livros voltados para a parte do ágil, né? Como eu citei o ágil para vocês, mas o que eu quero validar de tudo isso aqui é que o mais importante hoje, as empresas têm trabalhado muito nessa ideia de criar modelos em que eu tenha área de finanças, marketing, vendas, tecnologia, operação, num grupo, alguns chamam de esquadrões, para resolver problemas. Então, uma sugestão que eu faço para vocês é que vocês consigam mapear, talvez vocês não tenham todos esses perfis, mas escolhe alguns perfis, monta um grupo para resolver uma dor e cria essas hipóteses e valida essas hipóteses. Então, esse conceito, que é o conceito que as startups trabalham muito forte, já nascem assim, é o que as grandes empresas estão começando a construir. Né? E existe metodologia para isso, dessa forma, eu acho que é um pouco do trabalho que está sendo feito pela Reis aí também com vocês. Estou quase finalizando, gente, prometo, assim, para a gente conversar um pouco, mas assim, acho que o mais importante, eu trouxe o exemplo do programa de Indústria 4.0 que a gente montou para a Amazônia,
Então, para vocês terem uma ideia, em 2018 a gente ganhou um edital lá, eu acabei escrevendo um edital junto com o CITES, onde eu trabalhava, e a gente foi contemplado por 5 anos criar o projeto de Indústria 4.0 para todo o polo industrial de Manaus. Então, que envolve várias empresas, enfim, foi sensacional, né, esse trabalho. Está acontecendo, né? Se alguém quiser conhecer o CITES um dia, também faço a ponte e trabalha com tecnologia. E o que eles definiram lá? Como que a gente vai acelerar a adoção de tecnologias no polo industrial de Manaus? Então, só para vocês verem que tudo que eu falei aqui, ó, os resultados esperados: governança e processo transparente e inteligente, fábrica e produção inteligente, logística, cadeia de valor inteligente, produtos, serviços e modelos de negócios inteligentes. Esses são os 4 objetivos. Existe uma série de tecnologias que a gente tá trabalhando lá, né? Eles estão trabalhando lá, eu não estou mais, mas estão trabalhando lá para incentivar projetos nessa linha: impressão 3D, computação em nuvem, inteligência, simulação. E aí, quais são os pilares para isso acontecer nas empresas? E aí eu vou só destacar isso porque foi uma coisa que eu falei bastante. Primeiro, estratégia, liderança e competência. Eu preciso trabalhar as pessoas. Segundo, cada vez mais uma gestão ágil, modular e flexível. A minha produção, a minha indústria precisa ter capacidade de responder às mudanças. Terceiro, uma cultura de inovação aberta e sistêmica. A inovação, ela tem que ser algo presente, parte do dia a dia da empresa. As pessoas têm que saber o que é inovação, por que a gente está inovando. Ela não pode ser só um discurso de uma área. Ela não pode ser só um evento no final do ano. Ela tem que ser parte do processo. Ela tem que estar conectada, inclusive, com os resultados. E, por fim, eu preciso investir em infraestrutura digital. Se eu não tiver sistemas, processos, né? Eu acho que é muito importante. A gente está vivendo um momento de discussão muito forte na questão da energia, do uso da energia. E aí existe um potencial enorme para trabalhar a própria eficiência energética dentro das empresas e manutenção usando infraestrutura digital. Tá? Isso aqui é uma síntese para vocês, se vocês quiserem depois pensar numa estratégia de indústria 4.0. E aí, só para comentar com vocês, a gente sempre fez um trabalho, né, de avaliar a maturidade, sensibilizar as lideranças, priorizar algumas tecnologias, experimentar, até alcançar a mudança. E esse processo de indústria 4.0, em algumas empresas, leva 3, 5 anos para que isso ganhe um fluxo automatizado e automático, para que isso aconteça de maneira natural. Então, não desanimem se no primeiro ano não vier os resultados que vocês querem. Eu lembro que no primeiro programa de inovação da Renault, o povo olhou para mim e falou assim: cara, mas essas ideias aí, não dá, né? Essas ideias, principalmente a alta gestão, essas ideias, e tal. Daí eu falei: cara, a gente está incentivando, as pessoas primeiro precisam ser reconhecidas, a gente precisa entender. Agora, quais são os estímulos que nós vamos dar para que as pessoas possam dar o próximo passo para uma ideia um pouco mais complexa? Então, você vai construindo isso, tenham paciência, porque nós, seres humanos, apesar de a gente estar vivendo todo esse processo de mudança, no fim do dia a gente gosta muito de uma certa estabilidade, né? Para a gente, onde é mais seguro, vejam situações que vocês passaram na vida, né? Se a gente tem muita coisa nova, a gente não se sente seguro. Então, para a cultura de uma empresa, isso é normal também, tá? E aí, aqui para vocês uma pesquisa que foi feita em 2020 pela CNI, dizendo quais são os principais pontos, por que a indústria 4.0 não avança no Brasil. Falta de conhecimento, definição de uma estratégia clara onde quer chegar, ali o PED ali é um plano de desenvolvimento tecnológico, concorrência por recursos, então eu preciso priorizar também, eu preciso ter recursos. Isso aqui, recurso não é só dinheiro, é dinheiro e recursos humanos, né? Eu preciso de pessoas dedicadas para fazer acontecer. A integração entre as áreas, então, gente, esqueçam se vocês acham que isso vai acontecer de maneira individual. Não é só o comercial inovando para o comercial, não é só a área de produção inovando para a produção, não é só produto para produto. Vocês precisam quebrar esses silos para que isso possa fazer sentido. Porque o retorno não vai vir de cada área, o retorno vai vir em conjunto. Então, há um desafio grande para vocês também. E cultura e coragem, isso é muito legal, que a Alemanha produziu. A Alemanha é o berço da indústria 4.0, né? 2011, lá começou todo esse processo, que eles criaram isso para a marca alemã ficar conhecida como referência industrial mundial. E na Alemanha eles fizeram todo um documento avaliando vários países, inclusive o Brasil, eu tive a oportunidade de ler, e eles disseram assim: no Brasil, eles só vão comprar tecnologia, eles não vão ser um país que vai trazer novidades para a indústria 4.0. E a gente já provou em alguns momentos que o Brasil hoje já tem, né, trazido tecnologia, isso tem sido bem interessante, mas ao mesmo tempo eles falaram da importância de ter cultura e coragem para fazer diferente, né? E esse é um aspecto difícil de trabalhar nas empresas, né? Como é que eu trabalho a coragem da minha equipe? Então, pensem nisso, assim, como é que vocês empoderam, criam coragem nas equipes de vocês para que elas possam propor e também ser parte dessa transformação. Só para falar aqui de habilidades, eu queria só não esquecer disso, isso aqui eu vou deixar para vocês, mas eu acho importante, isso aqui para mim é uma
dois slides interessantes. Um deles foi feita uma pesquisa de como é que a gente deve preparar a geração futura para trabalhar nas empresas. Quais são as habilidades necessárias para que vocês possam ter emprego no futuro? Vou dizer de uma maneira mais simples, né? Vocês estão vendo alguma coisa relacionada diretamente aqui a saber de impressão 3D, tecnologia? Não necessariamente. Os maiores desafios que a gente tem como sociedade primeiro, alfabetização digital. As pessoas precisam saber usar a tecnologia. Segundo, as pessoas precisam ter empatia, capacidade de entender como as outras pessoas estão se sentindo para poder se mobilizar ou mobilizar essa equipe. Criatividade, resiliência, né? A gente está vivendo agora um momento que exige da gente bastante resiliência. O que é resiliência, né? A gente poder se reinventar apesar de todas as dificuldades. A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Até para quem tem filho, sabe, das crianças que ficaram longe da escola, para os pais, para a gente que ficou isolado, trabalhando em casa em alguns momentos. Então, essa resiliência é uma característica importante que a gente precisa desenvolver como humanidade. Capacidade de botar para fazer, que é a mentalidade empreendedora, e, por fim, continuar aprendendo. Então, se eu fosse focar... Eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses, aí estou ainda aprendendo a ser pai nessa... O Marcos tem um pouco mais de experiência que eu aí, já. Mas vocês que têm filho, né, como é que a gente constrói com nossos filhos essa ideia de autoeficácia, que tem muito mais a ver com essa construção de habilidades softs aí, né, que são comportamentais, do que necessariamente habilidades técnicas, porque isso eles podem aprender e vão aprender, tá bom? E aí eu acho que esse slide resume, aqui é daquele livro, né, o Novo Código da Cultura, que é do Sandro Magaldi, ele fala o seguinte, que hoje uma empresa que queira mobilizar e construir uma cultura voltada para a resposta para esses tempos que a gente está vivendo, ela precisa ter um propósito muito claro, ou seja, qual que é a missão dela, porque ela existe, como que eu movo a empresa para a experiência do cliente, em uma cultura de aprendizado contínuo, ou seja, experimentar, aprender, errar, fazer, mas ao mesmo tempo que eu tenha clareza dos meus resultados, quais são minhas metas, quais são meus indicadores, meus objetivos. Então, eu acho que como mensagem assim, que eu posso deixar para vocês nessa experiência do Indústria 4.0 transformação digital, primeiro, que não é algo simples nem fácil de fazer, não é algo que vocês vão comprar e vão colocar dentro da empresa, é algo que vai depender do conjunto da obra de vocês, né? Funciona como, né? Igual o time de futebol que eu falo assim, paralelo, você tem um cara que ataca, você tem um cara que defende, cada um tem o seu papel, mas se aquilo não funcionar bem, com certeza a gente vai ter algumas fraquezas, e isso não vai levar a gente à vitória nesse sentido. E a vitória aqui é criar um ambiente que vocês consigam, de fato, trazer resultado para o negócio, mas ao mesmo tempo viver bem, né? Que vocês consigam sentir bem para colocar suas ideias, para vocês participarem desse processo, tá? Esse aqui é só um livro que eu deixei um PDF, eu tive a oportunidade de ser um dos depoentes do livro lá na FIEP, eles fizeram um livro sobre as habilidades da Indústria 4.0, então pude participar desse livro aí como uma das pessoas que sugeriu, né, quais seriam essas habilidades e tal. Aí tem uma lista, tá, para vocês lerem depois com calma. E deixei uma listinha aqui para vocês, mas para mim aqui, ó, o sucesso, né, acho que é uma frase final aí, consiste em de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, né? Churchill falava isso. Eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que fracassar sempre, mas a cultura do fracasso ela é importante para que a gente consiga aprender. E muitas empresas só condenam o fracasso. Eu digo, quando empresa, eu falo, não é a empresa em si, né? O ente empresa, mas são as pessoas que estão gerenciando todo esse processo. E aí eu acho importante você descobrir qual que é o teu papel nisso, ter clareza disso, aprender fazendo e construir comunidades, né? Eu acho que a palavra que eu gosto muito, eu tenho visto muito pouco ainda nas empresas, viu, Marcos? A gente fala muito em criar comunidades com os clientes, né? O Boticário começou a fazer um trabalho desse, de criar comunidades para discutir, seja com as revendedoras, seja com os clientes mesmo, ou os próprios franqueados, para discutir temas relacionados à saúde e beleza. O Boticário não é o principal ente lá, ele mais articulou isso para acontecer. Ele é um ouvinte desse processo, né, para poder inspirar as áreas de produtos, áreas comerciais, etc. Então, eu acho que é importante a Atlas também, né, vocês construírem uma comunidade tanto interna, mas também externa, para que vocês possam escutar, aprender, desenvolver essa capacidade. Vocês vão perceber o quão rico é isso, sabe? O quão vocês vão conseguir inovar melhor, entregar melhor, a partir do momento que vocês começam a escutar mais, não só olhar para dentro, mas também essas comunidades que estão aí disponíveis, né? Onde estão hoje as pessoas discutindo sobre os desafios de você usar um eletrodoméstico? Como é que eu posso participar disso? Como é que eu posso estimular isso, seja na minha região, seja dos meus clientes? Bom,
é isso, gente. Aqui tem meu telefone, tem um e-mail meu também. E eu fico à disposição para a gente conversar. Sei que eu falei bastante para variar, mas espero ter contribuído um pouco para esse desafio de vocês e sempre estou à disposição aí, né? Acho que a gente já, a Atlas, né, ela tem um carinho especial porque é uma empresa que, direto e diretamente, eu estou conectado com ela também, né? E isso que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Muito bom, Rafa. Muito obrigado. Acho que a gente precisa de inspirações, chacoalhar aí um pouquinho as ideias, a cabeça. Acho que é espetacular isso. Quando você faz, por exemplo, o comentário de comunidades com clientes, com revendedoras, por exemplo, com Boticário, conheço um pouquinho aí dos processos. Veja que interessante, ela não é um ator dentro de questões sociais ou de saúde da mulher. Ela não é um ator relevante, mas ela está interessada nisso. Ela está interessada no indivíduo, ela está interessada naquele consumidor. Por mais que ela não seja o ator direto no tema, porque o tema de social e o tema de saúde é uma das principais questões que as revendedoras trazem à tona, né? Então, assim, muito legal, né? Quanto que a gente está, de fato, apaixonado por esse cliente, por esse consumidor, a ponto de querer entendê-lo, né? Entender as suas causas, né? As suas necessidades, direto ou indiretamente relacionado com o nosso produto. Então, isso é muito interessante, legal você ter comentado desse caso. Aí, agora sim, agora acho que o Mike tem perguntas aí, Mike. Vamos abrir para a roda de perguntas. A gente vai querer fazer uma dinâmica com vocês ainda também, né? Essa meia hora final. Eu tenho uma pergunta. Opa, vamos lá, Alexandre. Bom dia a todos. Excelente palestra, muito feliz de estar participando. E, Rafael, eu tenho um filho que vai fazer 18 anos e ele está naquele momento de escolha de profissão. E ele fala que ele está abrindo mão de estudar ou de fazer uma faculdade, pensando em algumas profissões, porque ele acha que as máquinas vão evoluir a um certo ponto que vão substituir o ser humano. E eu falo para ele, uma das coisas que ele gostaria de ser era dublador. Ele tinha esse sonho há alguns anos e abandonou porque acha que os algoritmos e os robôs estão tão eficientes que você acha que daqui a 5 anos não vai precisar mais de ser humano dublando? Aí eu falei, cara, a máquina nunca vai conseguir fazer o sentimento. Ela não vai ter nunca uma sacada do diferente ao que o personagem está fazendo. A máquina dificilmente, cara, eu não consigo enxergar isso em menos de 20 anos, sei lá, 30 anos que ela consiga ter uma evolução a ponto de ter uns sinais de emoção. Eu tô louco? Não. Eu acho importante, e foi muito legal você perguntar. Eu tive, em 2019, participei de um evento com vários países sobre a discussão do futuro do trabalho. E eu falei justamente essa questão entre a relação entre robô, né, e a juventude e essas habilidades. Aí foi bem interessante esse processo. O que eu posso dizer assim que eu não sei a resposta. E vou te dizer por quê. Eu não tenho certeza de como isso vai acontecer, mas o que eu posso te garantir é que a sociedade, o ser humano em geral, a gente tem ciclos, né, em que as coisas evoluem até um certo ponto, a gente aprende com aquilo, depois aquilo tem um outro ciclo, etc. Eu acho que tudo que for muito automatizado e robotizado, e eu acho que a gente não atingiu esse nível ainda, tanto em termos de volume quanto em termos de capacidade, a gente vai ter várias questões que a gente vai ter, acho que a própria humanidade vai segurar um pouco. Eu estou dizendo em que sentido? Tem vários cases aí de Google, Facebook, que tiveram algoritmos que começaram a ter uma linguagem própria, etc. Eles cortaram esses projetos. Esse é um ponto. Segundo, a própria Tesla lá com os carros automatizados, né, automáticos, enfim, carros autônomos, teve várias construções, mas isso vai evoluindo. Quando eu falo de um jovem hoje, e aí a gente está falando, né, cada vez mais eles falam que existe a geração nem, né? Nem estuda nem trabalha. Não sei se você já ouviu falar disso, mas é uma geração que está cada vez maior e a tendência, porque imagina vocês, né? Eu vou contar o meu caso aqui. Eu fui conhecer computador com 15 anos, né? Então eu tinha uma outra construção, eu aprendi a estudar na Barça, né? Eu tinha uma outra relação com o conhecimento, eu ia para a biblioteca. Esses caras hoje, a geração que está vindo hoje, eles dão um clique, eles sabem meu histórico, meu nome, de onde eu vim, com quem eu namorei, etc. Né? Essa história um pouco. Então é uma outra geração, Alexandre. Então quando você pega essa desconstrução do modelo mental nosso, tenha certeza que o que a gente está pensando hoje, talvez daqui a 20 anos seja uma outra coisa que nem teu filho tenha dimensão. O que eu acho importante? É como é que você conduz ele para ele ter um pouco de inteligência emocional nisso tudo. E aí tem uma expressão que fala, né, do fear of missing out, que é aquela ideia que a gente tem tanta coisa acontecendo que a gente não consegue acompanhar, então a gente acaba não fazendo nada, né? A gente fica meio travado. Tem até um filósofo
que ele é coreano, mas está na Alemanha, que ele fala que a gente vive a era do desempenho. Depois dá uma pesquisada nesse cara, chama Han, H-A-N, Han. E ele fala da sociedade do cansaço. O que está acontecendo com a gente? Eu acho que vai responder um pouco desse processo. Antigamente, a gente foi criado no modelo da disciplina. Então, tudo era assim, né? Não sei se você na tua casa, mas eu estudei em colégio militar. Então, para mim era assim, Rafael, cortar o cabelo a cada 15 dias, lá, engraxa teu sapato, canta o hino nacional, tal. Eu tinha uma regra. Hoje, a gente está numa outra fase que isso foi substituído pela era do desempenho. E a gente criou no nosso modelo mental que a gente precisa o tempo todo estar aprendendo, estudando, conectado. Você sai do trabalho, você está pensando em trabalho. Isso é uma construção que vai gerando uma sociedade da depressão. E aí vem depressão, estresse, burnout, porque a gente não descansa o nosso cérebro. Por que eu estou fazendo essa conexão para dizer o seguinte? O maior desafio dos pais hoje, isso é uma visão, tá, que não estou dizendo que é minha exclusiva, mas do que eu estou acompanhando, lendo, etc. E das empresas, primeiro eu preciso criar ambientes seguros para que a gente possa se desenvolver e aprender, porque a gente tem muita incerteza. Teu filho, ele não precisa só escolher a profissão dele agora, mas ele precisa criar e viver as experiências para que ele possa, entendendo melhor, primeiro, o que ele gosta, o que ele sabe, onde ele se sente confortável fazer, e ele não precisa de escolher hoje. Essa ideia de eu escolher minha profissão do futuro, eu sou formado em comunicação e design, trabalhei muitos anos com TI, e agora eu sou gerente de marketing numa empresa de consultoria. Você vai perguntar assim, cara, esse cara não tem noção, né? E já tive food truck, já tive restaurante de comida japonesa. Então, assim, tudo aquilo que eu fui vivendo, a bagagem construindo, foi me dando base para eu tomar decisões melhores e para eu me construindo como um personagem. Teu filho também vai descobrir isso. Então, o que eu acho que é o caminho? Primeiro, as empresas têm o desafio de atrair e reter talentos. E para isso, eu vou ter que ter clareza de propósito, eu vou ter que criar condições para que as pessoas aprendam aqui, mas se sintam parte desse sucesso. E os pais e as famílias, como é que eu oriento meu filho para ele também entender que ele não precisa tomar tantas decisões, mas que ele precisa se permitir e precisa se preparar assim, para algumas coisas. Cara, ele vai ter que falar inglês, ele vai ter que entender um pouquinho de tecnologia para ele poder navegar, porque é igual a música. Não sei se você toca um instrumento, mas, cara, o piano, né, o violão é uma linguagem diferente. E a gente pode aprender, existem condições. O que eu acho que vai acontecer é que a tecnologia vai ajudar a gente a aprender melhor e mais rápido. Então, eu acho que futuramente, isso foi uma das coisas que eu pontuei nesse fórum, o teu filho vai dizer assim, eu quero hoje aprender um pouco sobre algoritmos. E a tecnologia vai ter capacidade de ajudar teu filho, se ele aprender melhor com vídeo, com texto, a construir esse conhecimento e aprender. Tem vários testes hoje que estão acontecendo, se você pode pedir para o Google, por exemplo, né, ou para uma outra ferramenta, não lembro o nome agora, eu quero uma imagem de um panda andando de moto no deserto com um cachecol. E a inteligência consegue construir essa imagem. Isso é possível. Existem casos, por exemplo, tem um filme no Netflix que fala do Go, que o Go é um jogo, né, milenar coreano, que ele é um dos jogos mais difíceis para você fazer. Depois, se vocês quiserem ver, chama AlphaGo, o nome do filme. E o AlphaGo conta a história dessa tecnologia que conseguiu ganhar dos melhores mestres desse jogo e ainda criar jogadas. Então, eu acredito que a tecnologia sim vai se desenvolver, inclusive para fazer isso que você falou, tá? Eu acho que não vai ter problema em simular sentimentos. Não significa que ela vá conseguir ser real e verdadeira naquele processo, mas simular falas, entonação, isso eu não vejo problema. Mas eu acho que o mais importante para a gente, para resumir, é como é que você dá condições para o seu filho de ter segurança mental para fazer isso acontecer. Então, assim, para a gente reduzir os aspectos de ansiedade, etc. nele. Segundo, dar condições mínimas para que ele possa navegar nesse mundo. E navegar significa, ele precisa saber falar, escrever, se posicionar, precisa pensar, ter pensamento crítico, né? Isso são construções que são exercícios que a gente precisa fazer dentro de casa, até com os valores que vocês acham importante manter. Então, mas te respondendo, eu não sei para onde vai, tá? Não tenho esse trabalho de futurólogo, eu não desenvolvi ainda. Sim, mas que eu falei para ele, cara, você está tolindo de fazer alguma coisa, desenvolver alguma coisa, aprender alguma coisa, porque você está determinando que daqui a... Falei, cara, uma faculdade dura 4, 5 anos. Daqui a 5 anos, você acredita? Sim. Eu falei, cara, então você não vai fazer nada da sua vida. Então, eu descobri o termo, é o nem-nem. E é importante, tá? Você, de repente, pega o Domênico de Mas, tem um livro chamado O Ócio Criativo lá, que é legal, mas ele fala dos nem-nem também. E assim, cara, isso é uma construção que a gente não está preparado para lidar. Mas, por isso, não sei se você percebeu, mas as escolas estão mudando muito, o formato, o modelo. Hoje o cara assiste um recorte, um pedaço, né? Tem pílulas de conhecimento. E é muito legal que essa geração, eu vou dar dois exemplos só para finalizar. Uma, primeiro, que eles não têm mais paciência para entender o contexto para chegar no resultado. Isso é um desafio para a gente, porque o cara chega na fábrica e fala assim, pô, eu quero ser gerente, mas por quê? Não, porque eu dei o resultado esse mês.
Daí você fala para ele assim, cara, mas tem toda uma construção de liderança para você aprender, desenvolver e tal. Então tem uma ansiedade, você entendeu? Que volta para a questão mais interna lá, que é muito grande. E o segundo, eu não sei se alguém joga videogame aqui, mas a nossa geração de videogame, a gente aprendeu como? Eu tinha um chefão que eu tinha que ir lá, né? Pegar, matar o chefão, passar de fase, etc. Tudo era muito construído. E você ia ou para o caminho A ou B. A geração que está vindo agora, eles estão vivendo, né, o tipo do jogo que você constrói o seu mundo. E você chama seus amigos para jogar. Eles estão vivendo uma outra oportunidade que a liberdade criativa deles é muito maior do que a nossa, no sentido de, cara, eu também tenho uma responsabilidade em construir um mundo e fazer isso acontecer. Então, eles também não querem seguir a regra do jogo. E pra gente, às vezes, como pais, a gente tem aquilo, não, a regra é essa, eu fiz assim, né, vai dar certo. Então, acho que tem os dois lados, tá? Você precisa ter um pouco mais de paciência com ele, porque às vezes ele não vai ter, ele mesmo, dentro da geração dele, está tentando achar um caminho, mas eu acho que você precisa dar essa segurança e também estimular. Pô, veja tal coisa aqui, conhece um pouco aqui, vamos para um evento junto. Eu vi vários pais estão levando os filhos nos eventos de tecnologia e inovação, e eu acho que pode ser uma oportunidade para a Atlas, se fizerem um evento, para trazer os filhos, para vocês discutirem o que é inovação e futuro com essa geração, sabe? E eu acho que essa é uma construção interessante. Não sei se ajudei, cara, mas também estou aprendendo, tá? Eu também não sei. Muito legal. Ajudou sim. Muito obrigado aí pela resposta. Imagina, Alexandre, obrigado. O que fez eu lembrar, Rafa, que você colocou ali nas profissões do futuro, né, independente do lado da hard skill, algumas soft skills que elas vão estar aí em todas as profissões, a mentalidade empreendedora e a criatividade são duas que elas são fundamentais. Então, assim, certamente nós vamos precisar disso, né? Com máquinas, sem máquinas, né? Criatividade e mentalidade empreendedora vão ser super necessárias. Pessoal, para a gente dar sequência aqui e ficar bem bacana a nossa colaboração, o papo foi muito, muito extenso, foi muito bacana, tem muita ideia aqui dentro, e a gente está com 82 pessoas. A gente hoje queria testar com vocês aqui o recurso de abrir pequenos grupos para a gente responder a 2 a 3 perguntas aqui, nos próximos 10 minutinhos, tá? Então, vocês não precisam fazer nada, a gente tecnicamente vai distribuir vocês aqui em 11 grupos. Esses grupos, eles vão se formar, então vocês vão estar ali com 5, 6 pessoas. Fica mais fácil de falar entre vocês, que a gente está com muita gente. Então, uma pessoa fala, todo mundo escuta e a gente vai inverter um pouco dessa mesa, né? Vai jogar vai inverter isso, vai colocar vocês conversando entre vocês. E o Rafa vai passando nessas salas com a gente, tá? Então, assim, a gente vai abrir essas salas, mas eu só queria que vocês gravassem aí 3 perguntinhas que vocês vão discutir entre vocês lá dentro. O que é mais significativo ou o que é transformação digital para você, a partir do que a gente conversou um pouquinho de hoje, com as suas experiências, as suas visões. O que é mais significativo e a sua visão sobre Indústria 4.0 e o que foi mais marcante no encontro de hoje. Então, são os nossos 10 minutinhos, 11h20 a gente vai voltar aqui para a sala grande, vai ser automático também, não se preocupem, e a partir de agora a gente vai começar a abrir, e vai abrir esses grupos no modo aleatório, tá, pessoal? Então vai ser bem legal. Ninguém sabe para qual salinha que vai, mas a gente vai para lá. Vou pedir que abram os microfones lá e conversem entre vocês. Eu, Rafa, e o pessoal vai passando nas salas aí para trocar uma ideia. Marcos, deixa eu só te pedir desculpa, cara. Eu preciso estar 11h30 em outro lugar. Eu esqueci de te avisar. Tranquilo, Rafa. Eu até peço desculpa, gente, para vocês. Mas é porque eu tinha até mudado lá e eu mudei para 11h30. Aí eles estão me perguntando aqui se eu vou ainda. Então, como é uma outra entrevista lá, eu vou participar com o pessoal da Gonex. Então, eu estou acompanhando, tá? Fica tranquilo. Peço desculpa, gente, mas eu quero depois você me dá os feedbacks aí e eu fico à disposição para fazer muito bate-papo se precisar, conversar com a turma aí, tá? O Rafa, oi. Deixa eu, antes de você sair, só para parabéns aí, sensacional, né? A gente fica até em dúvida do que perguntar, mas Desculpa, eu queria que para os nossos cortes que a gente vai ter aqui para novidades em breve, não vou falar agora, mas a gente vai ter uns cortes dos encontros. Eu quero que você resuma para nós em uma frase. O que é a transformação digital para o Rafa e o que é a indústria 4.0 para o Rafa? Então, aí, Ótimo. 2 frases aí de resumo para a gente fechar e disponibilizar para o pessoal depois aí. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado, né, mais uma vez pelo convite. Eu acho que transformação digital é justamente essa aceleração que está acontecendo dos usos das tecnologias para a gente cada vez mais transformar dados em sabedoria. E isso depende de conhecer melhor nosso cliente, de criar uma cultura digital e de saber onde a gente quer chegar, né? Então, através dos processos, através das pessoas, principalmente. Então, eu acho que é um processo de transformação contínuo e que não vai parar.
E a indústria 4.0 é um recorte, é um momento que a gente está vivendo de conversão e aceleração dessas tecnologias e que está cada vez mais, né, mudando a forma de fazer negócio, a forma como a gente se relaciona. E o mais importante nesse contexto da indústria 4.0 não é você ser 4.0, né? Mas é você conseguir encontrar aí inteligência emocional, capacidade e habilidades e aprender, né? Para você poder continuar aprendendo, poder continuar se transformando, porque no fim das contas, os resultados, né, eles vêm e são um reflexo também da tua capacidade de se conectar com esse ecossistema, com toda essa mudança, ou seja, de você enxergar oportunidades e transformar essas suas ideias em projetos, produtos, serviços. Então, acho que esse é um recorte, né? E só para fritar, vou somar um pouquinho, tá, Mike? A questão da sociedade 5.0 que o Japão vem falando tem a ver com cada vez mais o ser humano no centro. Então, o Japão fez um compromisso para que, tirando robôs, tirando as tecnologias, o ser humano esteja no centro. E respondendo um pouco a fala do Alexandre lá, né, meu filho no futuro e o filho do Alexandre no futuro, se a gente se de fato chegar na sociedade 5.0, são as pessoas que vão ser mais importantes do que os processos, tecnologias, etc. Tá? Eu acho que esse é o nosso desafio aí como humanidade. A gente precisa, né, alcançar esse aspecto. Estamos um pouco longe ainda de tudo que a gente está vendo como cenário, mas eu acho que tem um caminho. Bom, obrigado. Fechou, sensacional. Valeu? Vamos bater palma aí agora, gente. Atos inteiros. Obrigado. Imagina, gente, vocês é que Bom. estão no foco aí. Eu acho que o mais importante é vocês, na jornada de vocês. Parabéns por estarem investindo tempo e energia na inovação. Obrigado, Rafa. Imagina. Bom, obrigado, Rafa. Vamos Gente, te valeu. agradecer. Tá bom. E a gente vem para 10 minutinhos de roda de conversa mesmo. Vai ser automático, pessoal, aqui no Zoom. Vocês vão ser direcionados a uma subsala. E aí, batam um papo sobre isso. Acho que é importante vocês ouvirem e falarem um pouquinho, né, através dessas 5, 6 pessoas que trabalham no dia a dia aí com vocês. Fabi, a gente consegue ir gerando as salas, vocês vão ser direcionados lá e a gente vai passando, dando um oizinho para vocês e vendo como as discussões estão acontecendo. Voltamos 11h20 dessa dinâmica aqui. Que legal, posso ver se todo mundo conseguiu voltar. Todas as salas fecharam, Fabi? Fecharam, só estou aguardando uns segundinhos que aí todo mundo volta. Ah, beleza. Aí, Mike, vamos para o encerramento aqui, 11h30. Chamar vocês para o nosso próximo encontro, que vai ser daqui 15 dias novamente. A gente também tem, nesses próximos 15 dias, o nosso primeiro encontro de conexão com startups. Vocês viram alguns desafios mapeados que o Mike mostrou no começo do nosso dia. Então, vocês estão super convidados de fazer parte desse encontro. Virão 10 startups para se apresentar remotamente para a gente, para aqueles desafios ou para aqueles temas, mas agora com esse olhar de transformação digital que vocês têm, com esse olhar de indústria 4.0 que vocês têm. Então, assim, essa introdução ou esse compartilhamento que vocês tiveram hoje do tema do Rafa vai fazer todo sentido para vocês quando vocês observarem fornecedores, né, de startups com pensamentos muito diferentes, experiências muito diferentes das nossas, serem mais acolhidos por vocês entenderem que, de repente, eles podem ajudar nesse desafio, mas em outro desafio. Então, como vai ser a percepção de vocês quando chegar esses fornecedores que vêm de linhas de pensamento diferentes, que vêm de disciplinas diferentes, que vêm de segmentos diferentes? Quantas vezes a gente já se deu em conta da gente trazer um segmento completamente diferente do nosso e aplicar dentro do nosso e isso funcionar muito bem? Então, assim, essa abertura para o novo é muito do que a gente está buscando aí, de mentalidade, de cultura de inovação, e a gente já vai ter uma grande entrega para que vocês possam fazer parte também nesse início de agosto. Mike, era isso. Acho que da nossa parte aqui só agradecer vocês aí a entrarem nesses testes também. É a primeira vez que a gente fez a Breakout Room do Zoom com vocês. Então, assim, para quem funcionou, ficamos muito felizes. Para quem não funcionou, nos desculpem, né? Porque às vezes a pessoa ficou com uma pessoa só ali, não conseguiu falar. A gente foi administrando com o tempo que tem. Certamente a gente vai melhorar para o próximo encontro também. Deixa eu fazer o seguinte aqui, como caiu pela metade, né? E o pessoal que fica no final são os guerreiros. Então, vamos tirar um print da tela aqui, fazer a foto oficial que a gente faz lá para fazer o post. E aí,
os guerreiros do final aqui, a gente vai fazer depois uma dinâmica que vocês vão ficar sabendo só depois, beleza? Então, todo mundo fazendo a posezinha aí. São inimigos do fim, Mike. Para quem tem ansiedade aqui, lidar comigo é um pouco complicado, porque eu gosto de fazer surpresa. Mas vamos lá, vamos fazer a posezinha assim, todo mundo fazendo um on fire aqui. Vamos fazer a foto oficial. Aí. Foi, né, Fabi? Foi? Deixa eu ver. Aí. Fechou, gente? Aqui Então, foi. pessoal, obrigado aí. Até o próximo, né? Tragam alguém no próximo aí. Vamos bombar o negócio. Valeu, gente. Obrigado, até mais. pessoal. Bom dia. Ô, galera. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom Tchau, dia. pessoal. Até mais. Tchau, Até a pessoal. próxima.